Fala pessoal, começando mais um podcast Bola na Fogueira aqui na Gazeta Esportiva, nos estúdios da Faculdade Casper Libero. Podcast Bola na Fogueira, episódio 13. E mais uma vez eu vou estar mediando esse podcast aqui sozinho, porque o Vina continua de férias, os 3 meses dele de férias, não termina essas viagens pela Europa do Vina. Grande abraço para o Vina. E a gente vai seguir aqui no podcast de hoje. Veio comigo lá de Santos o meu grande amigo Lucas Mussetti, setorista do Santos, sabe tudo do Santos Futebol Clube. E o Santos está bombando no noticiário, por isso, então, o Mussetti subiu a serra para ter mais um pouquinho de trabalho e conversar com a gente. E aí, Mussetti? E aí, Salazar, obrigado pelo convite. A gente tem muita coisa para falar sobre o Santos, também sobre os outros clubes, mas do Santos eu sei um pouquinho mais. Foram dias de pouco sono, agora eu tô me recuperando um pouco, foi difícil. A coisa tá lá na Baixada, tá pegando. E hoje também estreando aqui no Bola na Fogueira, o Pedro Nascimento, ele faz parte da nossa equipe da GazetaEsportiva.com, também cobre bastante o São Paulo, dá aquela força pro Marcelo Baceggio. E aí, Pedro? Fala, Salazar, Mussetti, vocês que estão ouvindo. Tava treinando no time de base, né? O time tava muito desfalcado. O treinador precisou de um reforço, chamou e a gente vai tentar fazer uma estreia qualificada, né? Na medida do possível. Eu duvido, mas vamos ver. Para começar hoje, então, para prestigiar o Mussetti, vamos começar falando do Santos. O Santos que, antes da gravação desse programa, perdeu para o Fluminense de 3-1, né? E para começar, Mussetti, mais uma vez, o que chama atenção é a discussão em cima do VAR. Isso porque, assim, muito se discute sobre o VAR a todo momento, mas o Santos, você até vinha conversando, você falou que é o time que mais teve gol anulado por causa de VAR. Sim. E teve mais discussões por causa de VAR. O Orlando Rolo, atual presidente do Santos, foi se manifestar sobre isso. O que você pode ver ali de bastidor, que você pode trazer um pouco de opinião com informação? Eu não sei até que ponto o Rolo também não jogou para a torcida. Eu não sei se ele pode fazer alguma coisa na CBF. Em tese, não tem o que fazer. Como é que você está vendo essa situação do VAR lá dentro do Santos? Primeiro sobre a questão do presidente em exercício, Orlando Rolo. Ele está tentando capitalizar nesses 2 meses de gestão, de transição que ele tem. E ontem, durante essa declaração de crítica da CBF, ele falou várias vezes porque aqui o Santos tem presidente, porque hoje a gente tem um presidente, porque agora nós temos o comitê de gestão. Foi muito jogando para a torcida. Tudo cena, então. Em uma comparação com a gestão anterior, o Pérez pouco se posicionava e o comitê de gestão dele invadiu o gramado para reclamar, por exemplo. Ele falou, a gente precisa ter uma postura melhor e reclamar nas esferas responsáveis. Só que assim, o Santos até outro dia estava na sede no Rio de Janeiro pedindo empréstimo para a CBF. Agora critica o VAR da CBF. É uma questão muito mais de jogar para a torcida do que uma reclamação de fato. Ele falou, nós vamos buscar os nossos direitos. Que direito? Quem tentou impugnação de jogo recebeu um não ali. Então, acho que não é grande coisa. Aliás, virou show, né? Virou show. Virou uma disputa de bastidores, assim, absurda, que praticamente foi só o presidente da comissão de arbitragem da CBF via público e assumir um erro de arbitragem, que, aliás, para mim foi um erro estratégico bastante grave, na minha opinião. Assim, eu acho até que poderia ter sido revelado isso num relatório depois do Campeonato Brasileiro, mas você dá brecha para que tenha esse tipo de discussão, né? Eu acho que ali também ele já não tinha mais como negar. Tava todo mundo vendo aquele lance. O Pedro está se referindo ao lance do São Paulo com o Luciano, São Paulo e Atlético Mineiro, gol anulado, né? Erroneamente anulado. Mas o Santos, fora essa questão da arbitragem, o fato é que o Santos não jogou bem contra o Fluminense. O Cuca está encontrando mais problemas do que o pessoal esperava, porque a gente mesmo aqui no Bola na Fogueira vinha elogiando muito o trabalho do Cuca. Mas ele tem tomado algumas decisões que tem chamado a atenção, tem deixado o pessoal meio até sem entender algumas decisões dele. Colocou um garoto de 15 anos para fazer sua estreia, que, Deus queira que seja um fenômeno, mas, caramba, 15 anos, Maracanã, perdendo o jogo. Como é que tá essa questão do Cuca lá na Baixada, moça? A gente fala muito do Cuca fazer milagre, né? Esse discurso já era usado com o São Paulo. Realmente, eu sou contra essa tese. Falei aqui no Bola da Fogueira várias vezes. Eu não acho o elenco do Santos tão ruim assim, tão diferente dos outros. Mas ano passado, principalmente, né? O Santos investiu muito dinheiro, fez uma estrutura para o São Paulo jogar e tinha uma semana livre a cada jogo. Então, para esse cenário é muito mais difícil. O Cuca praticamente não tem tempo para treinar. O extracampo é muito grave ali no Santos. Troca presidente, tem a questão do Robinho, aí vem de Soteldo, de volta Soteldo, enfim, é muito difícil para o Cuca. Só que ao mesmo tempo, eu acho que o Cuca está super valorizando o próprio trabalho em alguns momentos. Então, assim, o Santos teve pouco tempo para treinar de novo, privilegia o descanso, e aí ele muda um esquema, coloca um jogador que não jogava como meia, que foi o Felipe Jonathan.
Depois de meses, a última vez foi com o São Paulo no segundo semestre. O Laércio chega, toma a frente de todos os zagueiros no elenco e vira titular pelo lado direito da defesa. Então ele improvisa o Veríssimo na esquerda, que é o melhor zagueiro no Santos. Foram muitas mudanças, me pareceram. Eu acho que é uma questão que ele entende que eu acho que o Veríssimo é tão bom que ele pode jogar em qualquer lugar. Ele pode jogar. Agora o Laércio, eu acho que nem isso é uma questão muito nem complicada. Jogar deveria. A gente até estava conversando antes, né? Essa questão do lado do zagueiro, às vezes a gente acha que é muito simples pro zagueiro, que ele se acostuma. Ele é destro, ele pode jogar em qualquer um dos dois lados. Na verdade, o próprio Gil no Corinthians já foi mudado o lado dele, né? Não é algo tão simples, porque o zagueiro está acostumado a receber a bola de uma determinada forma para iniciar a jogada, com a postura corporal. O próprio Veríssimo fez uma das piores partidas dele no ano, justamente pelo lado errado da defesa ali. Então, acho que o Cuca acabou, sim, inventando um pouco. Ele até explica isso na coletiva. O ponto principal dele nós não temos um meia que seja o meia hoje. O Jamota tá mal, o Lucas Lourenço entra mais ou menos. Então, ele falou, deixa eu colocar o Felipe Jonathan, reforço o lado esquerdo com o Lua Pérez e faço uma linha de 3 e libero o Madison. Nada disso deu certo. Na teoria, tava lindo. Mas durante o jogo, dá 15, 20 minutos, ele já começa a inverter. O Marinho vai pra direita, o Braga vai por dentro, volta o Felipe, faz a linha de 4, volta. No segundo tempo, ele começa a colocar atacantes e não o meia, não reforça o meio. Então o Fluminense, mesmo com o meio lento ali, o Nenê jogou tranquilo. Depois entrou o Ganso e jogou sem marcação também. O Santos termina com 5 atacantes, meio cruzando na área para ninguém alto, sabe? Me pareceu um pouco perdido ali. Mesmo com todos esses poréns, de ter feito uma das piores partidas com o Cuca, o Santos poderia ter empatado, teve 2 gols anulados, que são lances interpretativos, enfim. E teve a questão do Soteldo, que o Hudson poderia ter sido expulso. Foi um carrinho forte, pega a panturrilha ali claramente com as travas. Deveria ter sido expulso. Na minha opinião também. Pedro. Com certeza. Ele podia, inclusive, ter causado uma lesão consideravelmente séria ali no Soteldo. Foi totalmente imprudente. Ou de verdade? Porque agora tem essa discussão da câmera lenta. Mas é um carrinho por trás, e é um carrinho que pega ali uma zona da perna do Soteldo. Se ele dobra a perna de uma determinada forma, ele podia muito bem ter quebrado a perna do Soteldo. Ele erra o carrinho primeiro, e aí depois ele percebe que o Soteldo ia se livrar dele, aí ele levanta e pega a trava na panturrilha do Soteldo. E foi um lance muito grave ali, me pareceu um lance muito forte. E o Soteldo estava com a perna no alto. O Sandro Meirahit até disse isso na transmissão, que se o pé tivesse fincado poderia dar um problema aí fica ruim. Então é lance temerário, como diziam os árbitros, era lance para expulsão. Então isso acabou sendo bom até para o Cuca, porque chegando na coletiva o tema principal foi a arbitragem e não a atuação ruim do Santos. Então, o próprio rolo da entrevista, o Cuca fala de arbitragem. Nessa hora todo mundo... Então, a derrota acaba virando normal por causa da arbitragem. Mas o desempenho em si foi muito ruim. E foi um desempenho prévio a uma decisão do Santos na Copa do Brasil contra o Ceará, já na quarta-feira. Uma classificação contra o Ceará vai dar quase 3 milhões para o Santos, num momento de dificuldade tremenda. Isso que eu ia perguntar. O Santos vai pegar o Ceará pelo primeiro jogo da Copa do Brasil. Você pode estar ouvindo esse podcast antes ou depois deste jogo, mas não será decidido nada, então a gente pode comentar, sim, porque ainda vai ter o segundo jogo. Qual o tamanho do peso dessa classificação para o Santos financeiramente? Importantíssima, né? Se eu não me engano, são 2 milhões e 900 por jogar as oitavas de final e 3.300, 2.600 por jogar as oitavas, 3.300 se jogar as quartas, ou seja, só de passar pelo Ceará, o Santos pode ficar aí com quase 6 milhões de reais no bolso, o Santos ou qualquer outra equipe que chegar lá. Atualmente é um dinheiro assim que não dá para abrir mão, né? Não, sem chance. E o Santos ocupa uma boa colocação na tabela, né? Caiu de quinto para sexto, mas pelos problemas estar no G6 é uma boa colocação. Mas internamente o Cuca já fala, gente, vai chegar um momento que a gente vai ter que optar. É Libertadores e Copa do Brasil. Vai dar uma de Renato Gaúcho, né? Renato Gaúcho faz isso desde a primeira rodada, impressionante. Sim. Mas... o Grêmio nem deveria mais disputar o Campeonato Brasileiro, né? Podia abrir mão, não sei porque ele joga. Ficar ali em 16º, não cair. O Grêmio chegou à conclusão de que o Campeonato Brasileiro é forte demais para ele. Esse campeonato aqui, para mim, é forte demais. Não dá, ele nem tenta disputar. De uma certa forma, combina com um pouco da atitude do nem Renato. Nem terminou o primeiro turno e os caras já estão abandonando. Ele tem essa arrogância, né? Sim. Até na forma de conduzir as entrevistas. E ele é a postura que se reflete na forma como ele monta o time, né? O que eu acho uma pena, porque eu acho que o elenco do Grêmio tem sim capacidade de jogar as 3 competições. Eu acho que não sei se 3, mas eu entendo que o Grêmio sempre abre mão da principal. Sim. O Campeonato Brasileiro é a principal competição do país. E não é um time misto, né?
Não é. Um time reserva, sempre. Reserva é que ele ganhou Até do Atlético ganhou, né? e tal. Mas você abrir mão do Campeonato Brasileiro para tentar ganhar a Copa do Brasil, para mim não faz o menor sentido. Sobre a questão do Santos, eu acho que o Santos vai ter um duelo muito difícil contra o Ceará. O Ceará tem um time muito bem armado. E o Santos decidir lá é complicado. Exato. E tem dois jogadores que eu gostaria até de chamar a atenção do Ceará, não só para esse confronto, mas para o restante da temporada. O Vina, que eu acho que é o óbvio, né? Pelo que ele tem feito de gols e assistências. É um cara que demorou para amadurecer, talvez tecnicamente, mas tem sido muito importante. E o Fernando Sobral, que para mim é o grande destaque do time, mesmo não fazendo os gols, é ele que corre, é ele que muitas vezes constrói as jogadas desse time do Ceará. É um jogador importantíssimo e que pode pintar eventualmente aí em algum outro time. E dois jogadores que o Santos poderia ter contratado. E o Laércio? Nossa. Você falou, será que ele joga contra o Ceará? Nossa, acho que não. Acho que volta a linha de 4 com o Veríssimo e o Lua Pérez. Mas o Laércio foi substituído no intervalo do jogo. Você sacar um zagueiro no intervalo, como é que esse cara segue agora? Nossa, tem que ter uma cabeça forte, hein? Porque ele é um zagueiro... Aquele zagueiro mais de fazenda, acabou né? A moral zagueiro... do cara. O Cuca acabou com a moral. Tudo bem que o cara tava mal no jogo, mas o Cuca acabou com a moral do cara. Não disfarçou. Não, esse assunto nem foi tratado especificamente. Ele falou, não gosto de falar de análises individuais, vamos falar sobre o esquema que não funcionou. Mas sim, depois dessa atuação, ele foi o mais visado, talvez, ontem. E ele é um zagueiro de pouco recurso. E o Santos, por exemplo, não dá um chutão. O Mussetti tá falando que ele é um zagueiro ruim. Um eufemismo. Mas tá tentando evitar as palavras. Tá. A gente entende porque o Mussetti é setorista, mas eu, graças a Deus, hoje você pode falar. O Laércio é ruim, é isso que ele tá querendo dizer. É isso, talvez seja isso. E o Santos, por exemplo, não dá um chutão no jogo. O tiro de meta do Santos sempre é curto, sempre é a linha de 3. É um zagueiro que, além de não ter outros grandes fundamentos ali, ele é um zagueiro de saída ruim. O Veríssimo sai bem, o Lua sai bem. Mas ele é alto. Ele é alto e perde no alto. Perdeu no alto pro Fluminense. Talvez seja ritmo, adaptação, melhore, não sei. A estreia dele até que foi ok. Mas ontem ele fez uma partida muito ruim. Vamos e o que mais incomoda o torcedor é que ele pula na frente de zagueiros da base que já vinham jogando bem. O Alex Nascimento, por exemplo, foi bem. O Wagner Leonardo não estava à disposição, mas poderia jogar. O Laércio já tinha passado na frente dele antes. Mas isso não é comum. O clube, quando vai contratar um zagueiro, dificilmente contrata alguém para vir para o banco para jogar um garoto que está subindo da base. Salazar, né? Só que quando o Santos contratou, não havia esses moleques. Só que aí teve o problema de não conseguir regularizar por causa do transfer ban lá na FIFA. E aí os moleques passaram enquanto o Laércio esperava. Isso. E aí quando regularizou o Laércio, já passou na frente os meninos que tinham estreado. Então, havia uma solução ali e ele coloca... E aí improvisa. Eu acho que tem que jogar quem é melhor, mas eu acho que essa situação é muito comum. Sim. Você tem os meninos da base ali para uma emergência. Você vai para o mercado, contrata, esse cara que chega, normalmente chega para jogar. É que o campo talvez vai mostrar que os meninos da base sejam a melhor solução. E para o torcedor do Santos é uma afronta, né? Sempre quando mexe nos meninos, o torcedor fica bravo. Então, exato. Eu acho que esse é o ponto. O menino que não joga sempre tem que jogar no Santos. O Lucas Lourenço tinha que jogar. Agora é o Sandri. Vai ser o Ângelo de 15 anos que a gente pode falar. Eu acho que o Ângelo é uma questão que eu acho que a gente tem que falar. Porque eu vejo muita gente romantizando essa entrada do Ângelo. Sim. E pra mim, eu tenho uma opinião muito, assim, firme em relação a isso. Eu acho um absurdo um menino de 15 anos entrar num jogo desse. Se ele for bom, se ele merecer... Não, eu acho um absurdo por diversos aspectos. Primeiro, com a possibilidade dele ser queimado rapidamente pela torcida, por eventualmente não conseguir ter a capacidade física de se impor num jogo profissional. Sendo que o Ângelo, para quem acompanha as categorias de base, ele é um dos jogadores não só do Santos, mas em nível nacional com maior potencial. Eu acho que é um risco muito grande que você corre, de você desperdiçar o potencial de uma joia dessa, queimando etapas. Então eu não vejo sentido nenhum de colocar um garoto com 15 anos. Me surpreendeu muito até, né? Eu estava trabalhando em outro jogo e de repente eu vi o tweet do Mussetti escrevendo, né? O menino vai estrear há 15 anos. Eu falei, 15 anos, estrutura muscular, assim. Mas assim, eu entendo assim, tem que ser futebol. Se o cara com 15 anos tem futebol para jogar no profissional, tem que jogar. Para mim não tem essa. A questão é se ele está preparado. Se ele está preparado, Mussetti? Eu acho que não. E o que me incomoda nessa questão toda é a falta de processo. Se fala muito sobre processo de transição entre base e profissional. No caso do Cuca teve um Santos e Vasco pela Copa do Brasil Sub-20 no CTR Pelé. Terminou o treino profissional, ele foi assistir o jogo da base, viu o Ângelo detonou naquele jogo, verdade. Com 15 anos, jogou contra meninos de 19 e 20 e foi bem. O Cuca ficou impressionado e falou, não, preciso desse menino. Trouxe o menino profissional, fez 2 grandes treinos, vai pro jogo, já entra, passa na frente de um monte de gente.
A gente fala muito de maturação, a gente se fala muito de maturação no futebol. Um menino que tem 19 e 20, que tá tentando, que tá buscando, que tá indo bem num B, ou B no 20, bem no 23, ele espera essa chance há muito mais tempo do que o Ângelo de 15 anos. Então, acho que o Ângelo jogar meio que tira o ímpeto de um monte de outros ali. Desestimulando. O Ângelo é um craque na base, e eu acho que vai ser um craque como profissional. E eu acho que o Cuca definiu a entrada dele independentemente do que acontecer no jogo. Eu ouvi na sexta, o Ângelo vai entrar. Mas como assim? Se o Fluminense estiver ganhando 5-0, o Ângelo vai entrar? Não, o Ângelo vai entrar. E entrou perdendo. Né? O Santos estava perdendo. Então, me parece que, assim, primeiro, um deslumbramento da comissão técnica por um jogador que foi muito bem ali na base, que se viu de perto, e outro que é o aspecto financeiro do Santos hoje. Isso que eu ia te perguntar, como é que é a divisão dos direitos dele? Hein? O Santos fez um pré-acordo profissional, porque ele só faz 16 anos em dezembro. Pelo que eu ouvi, o Santos vai ficar com 100% dos direitos dele. Multa rescisória de 100 milhões de euros. Precisando de dinheiro. Precisando de dinheiro, o Santos pode vender uma prioridade do jogador ou pode vender uma fatia dos direitos. Exato. Que hoje em dia é uma ação proibida ali de terceiros, mas os jogadores se fazem muito... O Santos sabe que tem a fama e a credibilidade no mercado, principalmente europeu, por desenvolver atacantes habilidosos. De lado de campo, que dribla aqui. Exatamente, de lado de campo, de dribla. Isso é o mérito do Santos, que conseguiu isso com alguns jogadores. Muita gente ali também não deu certo, mas conseguiu com alguns jogadores. Precisa de dinheiro, de repente você acaba forçando uma entrada desse menino, aparece um time aí querendo comprar uma parte, ou uma empresa querendo pegar... O Ângelo foi notícia em sites espanhóis ontem, pela estreia. Exatamente. Ele é monitorado. Nada é por acaso. E quem é que cuida da carreira do Ângelo? A advogada do Robinho. A advogada do Robinho, que tem todo esse problema agora com o Robinho. O Robinho ia jogar... Por enquanto não vai, o contrato está suspenso, mas de repente ela emplaca um outro jogador dela com 15 anos na equipe titular. O Santos precisa de dinheiro, então assim, me parece que a questão do Ângelo, nada contra o garoto, todo mundo só passa boas referências de que é um cracaço de bola, o Musetti acompanha ela de perto, tomara que dê certo, mas me chamou muita atenção. Com 15 anos, entrar no Maracanã para jogar, um jogo que o Santos está perdendo, como você falou, depois de 2 treinos, não é uma coisa que ele está... criando experiência, viajando com o grupo, sentindo como é. Então, assim, me causou estranheza, mas a gente sabe que no futebol não é só isso. Então, essa escalação do Ângelo, muito provavelmente, tem a ver não só com a capacidade técnica dele, que aparentemente ele tem, mas com outras questões também. E para a gente matar o assunto... Matar não, ainda não, mas... Vamos falar do Soteldo. Soteldo, o Santos precisa vender o Soteldo para pagar o Soteldo. E aí o Cuca vai ficar sem o Soteldo, não tem outro cara para pôr no lugar do Soteldo. Como é que tá essa história, você? Essa história é complexa, eu vou tentar resumir, deixar Cuidado, claro. Porque até acabar o podcast pode ter mudado a história. Pode ser mudado. A princípio, acho que é isso. O Soteldo recebeu uma proposta do Al Hilal da Arábia Saudita de 7 milhões de dólares. Para o Santos seria melhor receber o dinheiro agora, até para pagar os salários, seria 5 milhões de dólares à vista, 2 milhões parcelados. Só que o Soteldo não quer ir para a Arábia. Os árabes ofereceram 1 milhão de reais, ofereceram 1 milhão e 200, ofereceram 1 milhão e meio, chegaram em 1 milhão e 600 líquido. E é muita cotação na Arábia. Tipo, isso aí refere a quase 3 milhões de salário, assim. O Soteldo não quer bater o pé, o Santos falou, vamos ter que buscar uma opção. Só que assim, o Santos contratou, entre aspas, o Soteldo em 2019, do Atipato do Chile, prometeu pagar 3 milhões e meio de dólares, não pagou nem R$1. O Atipato tá na fila. Inacreditável. É inacreditável. Né? Calote total. E pior, não pagou nem R$1. Passou um ano. Começo desse ano veio o Atlético Mineiro, 12 milhões de dólares pelo Soteldo. O Atipato falou, vende, né, Santos? Tá me devendo, vende. O Santos não, renovou com o Soteldo. E não pagou o Atipato nem R$1. Então o Atipato tá na FIFA, percebeu essa situação, sabe que o Santos tá em crise. E a FIFA tá pegando pesado. Pega pesado. O Santos perderia pontos se não tivesse pago o Hamburgo. Então... Essa janela não prevê perda de pontos. Perder só o Santos está proibido de contratar jogadores. Isso. Mas em janeiro, por exemplo, já havia algum risco de perder pontos de novo. Então o Atipato percebeu essa situação e falou, vocês têm uma dívida comigo. Mais do que a dívida, a gente tem um processo na FIFA que pode ter multa, correção, enfim. Vocês não avisaram da proposta do Atlético Mineiro, vocês não avisaram da proposta do Al Hilal. Isso aí pode desencadear muito mais dinheiro. Vamos fazer assim? A gente tira, abate tudo e vocês vendem os 50% que vocês não pagaram do Soteldo pra gente, a gente fica com 100 e a gente vê o que faz com o jogador. Aí o Santos começou a negociar. O Santos conseguiu colocar a dívida do Soteldo no meio, o Soteldo não recebeu 1 milhão de reais, tem comissão, luva, direito de imagem nisso. O Atipato paga. E o Santos conseguiu que o Soteldo permanecesse, que essa é a principal... O presidente Orlando Rolo só fala nisso. O Soteldo vai ficar. Como vai ficar? Não sei, mas vai ficar, isso que importa.
Então, o Atipato venderia o Soteldo só a partir da próxima janela, entre dezembro e janeiro, e prometeu ao Santos que o Soteldo fica até o final do Campeonato Brasileiro. Então, a princípio é isso. O Santos abate essa dívida de 3,5 milhões de dólares, mais multa, correção e tudo que poderia desencadear na FIFA, libera esse problema que seria muito difícil liberar com o Atipato bravo. Imagina, ia cobrar cada centavo. Sim. E resolve a dívida com o Soteldo, deixa o Soteldo motivado pelo menos até fevereiro. Essa negociação não foi concluída, deve ser nos próximos dias, mas a tendência é essa. Como o Santos não conseguiu vender para o Al-Hilal por causa da vontade do Soteldo, devolve o jogador para o Atipato, o jogador fica emprestado aqui até o final do Campeonato Brasileiro, e como o Soteldo só quer ir para a Europa, o que o Santos está pensando? Se não chegar uma proposta boa, o Soteldo vai dizer que não de novo, enquanto isso ele vai ficando. O Soteldo quer jogar num time grande da Europa. É o melhor cenário possível para o Santos, me parece. Melhor que o Al-Hilal, com certeza. As janelas estão fechadas na Europa agora. E o jogador fica. E o jogador fica. O jogador é importante. E o Santos, se fosse... Vamos supor que o Santos aceitasse a proposta do Al-Hilal, que o Soteldo também aceitasse. Viria 5 milhões de dólares agora. O Santos tem 50% disso. Viria 2,5 milhões de dólares. A dívida com o Atipato é 3,5. Sem contar multa, juros, não ia conseguir... Me parece o melhor dos cenários. Não ia conseguir acordo. Então o Atipato percebeu, pro Atipato é bom, porque o Atipato ia receber 3,5 milhões, com certeza vai receber mais do que isso por 100%. O Soteldo daqui fica mais valorizado que no Campeonato Chileno, perdão. Então, acredito que para o Santos, diante das circunstâncias, foi o melhor cenário. Poderia, sim, ter vendido o Soteldo melhor para o próprio Atlético Mineiro por 12 milhões de dólares. Poderia. Sim. Mas hoje, com a janela fechada, com o Santos sem dinheiro... E o torcedor, claro que o torcedor fica preocupado com isso, mas lembra muito sempre da parte do campo. Para o torcedor saber que o Soteldo vai ficar até o final do campeonato, até o final do campeonato não, né? O campeonato vai até fevereiro. Mas ele vai ficar pelo menos até dezembro. Não, ele fica até o final do campeonato brasileiro. Ele fica até o final. Então, o cara fica até o final do campeonato. Para o torcedor, é isso que ele quer. Fala, bom, então o Soteldo vai ficar, os caras vão se resolver lá. E é um jogador insubstituível, né? É isso que eu ia perguntar, Pedro. Até em nível nacional, eu acho. Eu acho que Nacional. Eu acho que o único jogador você tem jogador no Flamengo, você tem jogador no dessa Inter, característica, eu acho que não. Eu acho que o Santos não você tem o Michael, que é um jogador de 1 contra 1, mas que eu acho o Soteldo bem mais completo, mais técnico, mais passador. Ele tem essa capacidade, ele tem essa capacidade de armar que o Michel não tem, por exemplo. Talvez o Keno, que vive uma fase muito boa no momento, mas eu acho o Soteldo mais jogador. Mas ele caiu o Soteldo, né? Então, ele caiu. Não estava jogando tão bem assim. Mas talvez, será que essa questão do extracampo também não afeta diretamente? O cara tem uma dívida de R$1 milhão, o salário atrasado, propostas, enfim, é difícil. É difícil para a cabeça. É que o Gesualdo mudou bastante o trabalho com... O São Paulo ele fazia o time jogar para o Soteldo. Girava e era Soteldo mano a mano. A estratégia era essa. Eu lembro do Gesualdo até colocar o Soteldo pro lado direito. Eu fui fazer um jogo na Vila, colocou ele pro lado direito. E jogou de falso 9 também. O Soteldo com 1,60 m. Tô aí pra tudo, mas eu não entendo muito isso. Até respeito o técnico querer extrair o melhor do jogador. Mas se o cara rende num lugar e tá rendendo bem ali, não vejo muito... Foi que nem o Cuca improvisar o Marinho de falso 9, sendo que o Marinho na direita é artilheiro no ano, enfim. Não entendo muito essas questões. Se o cara é querer mexer no que tá dando certo. No que tá dando certo, eu acho que não tem que mexer. Pra gente encerrar o assunto Santos, a gente vai passar mais uma vez pelo caso do Robinho, porque teve uma última atualização aí, né, Musetti? Foi, na reunião do conselho da última quarta-feira, na Vila, os conselheiros tiveram a chance de rescindir o contrato do Robinho com o Santos. Porque assim, como o Santos vive período eleitoral, a eleição está marcada para dezembro, os conselheiros têm que aprovar qualquer contratação ou venda. O Santos assinou com o Robinho sem anuência do conselho, porque é um ídolo e imaginou que o conselho fosse aprovar. Só que no meio tempo, saiu tudo que saiu. Sim. Os patrocinadores pressionaram, a matéria do Globo Esporte com as transcrições das conversas, enfim. E aí o Santos suspende o contrato do Robinho e leva o caso para o conselho. Havia duas opções: manter o contrato suspenso ou fazer valer a vontade do conselho, que o conselho pode vetar qualquer contratação, e falar, não, vamos rescindir esse contrato. Por que suspender e não rescindir? No caso do Santos ou do conselho? Não, é que o Santos, representado pelo Conselho, é uma decisão do Conselho, mas é uma decisão do Santos. Uma decisão que, em prática, é uma decisão que o Santos O Conselho acatou a decisão do Comitê de Gestão, da diretoria. Disse o Rolo, na reunião, para se defender, que o primeiro argumento, Robinho pode ser inocentado em dezembro, né? É o que eles acreditam no julgamento lá na Itália em segunda instância. Mas o contrato dele ia até... fevereiro. Então, isso tudo, essa briga toda é para ter o Robinho por 2 meses? Mas o principal argumento que o Rolo disse, não só lá, com palavras mais contidas, mas principalmente para a gente explicou melhor, é que mesmo com o contrato seja de R$ 1.500 por mês até fevereiro, havia bônus previsto no contrato de produtividade.
Então o Santos poderia pagar uma multa pesada para advogado do Robinho caso tivesse que rescindir esse contrato. O Santos não tem dinheiro, então vamos deixar suspenso, vamos manter o benefício da dúvida. Aí eu acho que a gente tem uma explicação, paga. então. Mas o Conselho poderia ter se rescindido até para tentar dar um exemplo ali. Falar, não, porque vamos supor que em segunda instância a condenação seja mantida ou aumentada. Sim. O Santos está diretamente vinculado ao jogador com contrato suspenso. Mesmo que seja suspenso, está ali. É por isso que eu bati tanto na tecla de que o Santos não é... Agora a gente está discutindo se tem que suspender ou se tem que rescindir. E a questão é que não deveria ter contratado. Não deveria ter assinado. É muito simples isso. Você assume um problema para você. O problema não era do Santos, era um problema do Robinho. De repente virou um problema do Robinho e do Santos, porque quis se vincular um jogador que foi condenado em primeira instância por estupro na Itália, está se defendendo. Ao invés de chegar e falar, meu amigo, termina lá, se defende, vê o que vai acontecer, depois a gente conversa. Não. Quis assumir para si, agora é o Santos que tem que arcar. Para mim, só uma multa rescisória nesse momento delicado faz com que o Santos não rescinda, porque você querer se manter nessa briga, os patrocinadores ameaçando deixar o clube para o Robinho jogar 2 meses. Sabe? Não faz o menor sentido. 2 meses. Você pode olhar por todo esse âmbito jurídico que você disse, o âmbito social e esportivo não faz sentido também. Não faz. Porque o Robinho não joga absolutamente nada há muito tempo. Não faz gol há mais de um ano. Inclusive na Turquia, o time dele acabou de ser campeão, mas ele foi muito mal. Foi reserva na Turquia, não faz gol há mais de um ano. Eu não sei também não vejo o que o Robinho pode agregar em campo. Tem a questão fora de campo que eu acho que a gente não pode desvincular. É algo que está até acima do futebol. E assim, sinceramente, por exemplo, na justiça italiana você pode fazer um acordo, né? Aqui no Brasil não, mas você pode fazer um acordo e em tese, você sai como inocente, né? Você é absolvido. Chega um acordo, eu vou pagar tanto para essa menina, ela aceita e eu saio como absolvido. Mas eu não sei se as pessoas vão seguir à risca a decisão judicial, entendeu? Então, porque se o Robinho não consegue, de fato, provar a sua inocência... É diferente de ser absolvido, entendeu? Né? Se ele não consegue provar a sua inocência, e agora é uma prova que vai ter que vir a público, porque os motivos da condenação vieram a público. Então, agora vai ser difícil simplesmente as pessoas receberem a notícia de que ele foi absolvido. A pergunta do porquê, por que ele foi absolvido, o que ele apresentou para ser absolvido, qual foi a justificativa... Como eu acho que ele vai acabar tendo que dever essa satisfação para o público em geral, caso ele não seja absolvido, não seja inocentado, mas eu estou falando isso no caráter moral, mas na justiça ele consiga essa absolvição por meio de um acordo financeiro, continuo achando que o Santos não deveria se vincular. Sim. E continuo achando que o Santos pode sofrer algum tipo de problema com isso, com o patrocinador não querendo ter a sua imagem vinculada, as pessoas pegando no pé. E aí você tem um Robinho que você também não pode usar ele para colher frutos com marketing, dinheiro, é o contrário. Conseguir um patrocinador novo, porque o Robinho sequer vai dar entrevista. Não, e isso é algo que repercute internacionalmente, né? Sendo que o Santos é um time que tem uma boa imagem internacional pela história, por Pelé, por Neymar, etc. Então, ter esse vínculo com o Robinho não faz sentido. Nem entrevista o Robinho tem dado. Não. E provavelmente não vai dar entrevista. Então, seria uma passagem de 2 meses sem contato com a imprensa. E são mais 2 meses sem jogar, né? Exatamente. Ele não joga desde junho. Assim, não faz o menor sentido. A não ser pela tal da multa rescisória, não faz o menor sentido o Santos querer manter qualquer tipo de elo nessa relação. E assim, não tem mais. Se ele recebe 1.500 fixo por mês até fevereiro, pagando proporcional é um valor irrisório. Os bônus somados seriam de 600 mil. Você pagaria o provisório também. Eu acredito que esse argumento financeiro é muito mais para defender o benefício da dúvida ao ídolo que o presidente gosta, que o comitê de gestão gosta, e defender a negociação que eles fizeram. Está muito atrelado a uma questão pessoal que, infelizmente, esses dirigentes estão deixando isso falar mais alto, essa relação falar mais alto do que o que a justiça mostrou, o que a matéria do Globo Esporte apresentou e os fatos em si. Então, assim, é lamentável, é uma postura do Santos lamentável. Como o Pedro disse aqui, é uma imagem que o clube passa para o mundo, muito diferente da imagem que ele mesmo passava. Eu era um que vira e mexe compartilhava as ações do Santos, achava sempre muito bacana, bateu forte no racismo também. E agora, infelizmente, está querendo, de fato, relevar, minimizar uma condenação em primeira instância
por estupro na Itália. E depois do que a gente viu, as justificativas do Robinho são piores ainda do que a gente podia imaginar. Vamos mudar de assunto, vamos falar do São Paulo, que, meus amigos, tem gente aqui na mesa que passou mal, tenho certeza. Mas vamos lá, o São Paulo conseguiu, até conversei com o historiador do São Paulo, o Alexandre, ele contou que foi a primeira vez que o São Paulo disputou pênaltis dentro da Copa do Brasil, primeira vez na história. São Paulo que nunca venceu a Copa do Brasil, teve tudo para passar com tranquilidade pelo time do Rogério Ceni, mas passou com muito sofrimento depois de 20 cobranças de pênaltis. Pedro, era para sofrer tanto assim para passar pelo Fortaleza? Não era até pelo excelente primeiro tempo que o São Paulo fez no Morumbi ontem. Excelente. Eu acho que excelente. Não, Você viu o Inter e Flamengo? Não, mas aí aquilo a gente tá falando... excelente primeiro tempo, a gente tá excelente. falando de dois dos melhores dos times mais bem treinados do futebol brasileiro. Aquilo é um excelente primeiro tempo. O São Paulo... Não, eu acho que o São Paulo, 15 minutos considerando todo o peso que essa partida tinha pro São Paulo, porque tem vários fatores envolvidos, né? O São Paulo foi eliminado precocemente de 2 competições, o que trouxe um peso absurdo pro Diniz e pros jogadores. E um peso não injusto, um peso que tem que ser sim cobrado, porque eu acho que ser eliminado pelo aquele Mirassol remendado e a derrota pelo Binacional é uma coisa, acho que não é difícil de você encontrar justificativas. Não tem. E cair na Copa do Brasil na primeira fase, apesar de não ser esportivamente talvez uma eliminação que fosse ser tão absurda, porque o time do Fortaleza é sim muito competitivo e já mostrou que pode bater de frente com os grandes times do futebol brasileiro, a gente talvez estivesse discutindo o futuro do Fernando Diniz no São Paulo aqui, se o São Paulo tivesse caído ontem. De novo. Então é uma sobrevida que o Diniz ganha e o São Paulo mostra mais uma vez que um dos fatores importantíssimos do futebol que às vezes a gente releva é a questão psicológica. Que pra mim ficou muito claro isso no segundo tempo. Que o quanto pesou a temporada do São Paulo no campo. Não só tecnicamente. Porque o São Paulo encontrou maneira de controlar o jogo no primeiro tempo. Não vou nem entrar no mérito se foi um excelente primeiro tempo ou não, mas dominou o jogo, assim, não sofreu defensivamente e criou boas chances, teve um bom volume de jogo. E no segundo tempo o que aconteceu foi que eu acho que o São Paulo sentiu que poderia vir novamente uma eliminação traumática se ele se expôsse no ataque, sofresse defensivamente. E aí o que acabou acontecendo é que o São Paulo chamou o Fortaleza. E o time do Rogério Ceni é muito curioso que ele talvez seja o time mais flexível no futebol brasileiro. O que eu acho que é um grande mérito para um treinador. Que é saber, de acordo com a característica do jogo, armar o time. Então, se o Ceni precisa que o Fortaleza se defenda e saia em contra-ataque, o time consegue fazer muito bem, como fez contra o Atlético Mineiro, como fez contra até o próprio São Paulo no jogo de ida. Agora, se ele precisa que o time proponha o jogo e construa o jogo com mais paciência, com toque de bola, o time também consegue fazer isso. E mostrou no segundo tempo. Tanto é que o São Paulo sofreu bastante. E aí eu queria saber de vocês, inclusive, a opinião de vocês sobre as substituições do Diniz. Porque o que ele fez foi basicamente colocar uma linha de 4 zagueiros, porque tudo bem que o Léo é lateral esquerdo de origem, mas ele vinha atuando como zagueiro e ele entrou numa função ali como um quarto defensor. Mas o Musetti tem uma tese, eu achei boa, a gente vinha conversando sobre isso, né? De que também se ele não se fecha para segurar a classificação, é uma crítica que muita gente faz ao Diniz, né, Musetti? Eu acho que assim, ele atraiu o Fortaleza ontem. Mas ao mesmo tempo, se ele não tivesse feito essas substituições, o Roger Carvalho faz o gol de cabeça e fala, putz, viu? Tinha que ter fechado a casinha. É muito ofensivo, viu? É muito vaidoso. Se ele coloca um zagueiro... Tá ganhando em casa, o que importa é novamente classificar, o peso. Importa como. É o peso simbólico da temporada em cima do jogo. Na cabeça dele era essa terceira eliminação. Vamos fechar. Cara, o Tite, na final do Mundial, chegou nos minutos finais, colocou o Wallace, o Corinthians ficou com 3 zagueiros dentro de campo, mais o Ralf recuado, os 2 laterais. Eu acho muito comum. Chega um momento do jogo que, dependendo da circunstância, você tá classificando, o jogo tá difícil, é mata-mata. Final de jogo, o cara meteu uns zagueiros lá pra segurar o resultado. Talvez a minutagem, né? Se colocar faltando 20 é uma coisa. Exato. Aí sim, aí a gente pode ponderar. Sim. Agora, Pedro, e a substituição do Luciano com 25 minutos? Então, isso é uma questão... Saiu chutando tudo, depois pediu também desculpa. A gente tem que contextualizar. Porque o Luciano vem de uma recuperação, de
de um desconforto muscular. Eu até entendo, mas ele saiu, do jeito que ele saiu, ele aguentaria jogar então, mais. Mas às vezes o jogador tá quente no jogo, ele não percebe... Saiu chutando, eu vou te falar, xingando. até o Domi foi muito criticado nos jogos atrás, porque ele tirou o Pedro no intervalo no Flamengo. Só que as pessoas não sabem que tem todo um trabalho de fisiologia por trás, de estudo do quanto desgastado tá o músculo do jogador. Você acha que pesou isso? Eu acho que sim. Eu tenho quase certeza. Ou não foi uma questão tática? Não foi. Eu não acho que tenha sido. Porque o Luciano, ele primeiro que ele ajuda muito taticamente, ele fecha muitos espaços, ele tem essa capacidade de pressionar o jogador adversário com... Não, no primeiro tempo ele vinha quase na área do São Paulo, muitas vezes. O Pablo que entrou no lugar dele não faz isso. Que é isso, eu acho que o Pablo, ele tem justamente essa dificuldade de jogar no São Paulo pela essa apatia, muitas vezes. Não acho que ele seja um jogador... fraco tecnicamente, acho que ele tem bons atributos, mas o que o Brenner e o Luciano dão ao São Paulo é justamente movimentação, pressão na bola, porque isso o São Paulo não tinha. Com Pablo e Vitor Bueno, o São Paulo não pressionava o adversário, então o adversário saía tocando com a maior facilidade do mundo, e é uma coisa que o São Paulo melhorou muito nos últimos jogos. É um time que pelo menos se tornou um pouco mais difícil de ser batido essa primeira linha de pressão, porque o São Paulo consegue incomodar mais o adversário. Só que o São Paulo, eu acho que, aproveitando até você falou do Luciano ter sido substituído, a gente vai falar com certeza da questão do Daniel Alves. Sim, vai chegar lá, calma aí. Que a gente pode até falar depois, que eu acho que é muito complexo. Mas sobre o Luciano, ele perdeu o último jogo, até porque era um jogo que realmente não fazia sentido escalar alguns dos principais titulares contra o Binacional. Ele só no penúltimo treino do jogo, antes do jogo contra o Fortaleza, ele treinou apenas parte da atividade. Não estava 100%. E no último jogo, e no último treino, ele fez o treino integral, mas assim, ele certamente não tinha condições para jogar 90 minutos. E aí você corre o risco de você ter agora uma sequência super decisiva também, que você vai ter os 2 jogos pela Sul-Americana e um jogo contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, de você perder um dos seus principais jogadores. Então, eu acho que se por um lado você tirar um dos jogadores mais importantes do time naquele momento, você também tem que pensar estrategicamente. No minuto seguinte, o São Paulo fez 2-0. Então eu acho até ali que o Fernando Diniz, que estava lá nas tribunas, pensou: eu preservei um jogador importante para a sequência, meu time acabou de fazer 2-0, o jogo está controlado. Então assim, acho que... Mas também não polemizo em cima de reação. A não ser que o cara ofenda o técnico. Na verdade, o técnico vai cumprimentar e não cumprimenta. O que a torcida do São Paulo ficou mais incomodada? Agora, o cara sai bravo porque foi substituído. Então, mas não foi isso. Não foi isso que pegou mais. Foi que ele não comemorou o gol do Brenner. Ele não comemorou. Isso que a torcida ficou irritada. Teve isso? Ele não comemorou. Porque, na verdade, a atitude de sair bravo, a torcida até gosta, né? Porque tem essa coisa que eu acho até um pouco... o cara quer jogar, tá na gana. Não é tem essa questão da raça, de mostrar incômodo, de ter saído, mas o que a torcida ficou irritada foi que ele não comemorou o gol do Brenner nesse lance seguinte. 1 minuto depois. 1 minuto depois? Exato. Mas aí eu acho compreensível. O cara tá de cabeça quente. O cara tava ali fuzilando, e o de Luciano repente... pediu desculpa depois. Ele usou o Instagram depois ali, pra pedir putaço desculpa. da vida. O Sanches, médico do São Paulo, tava tentando conversar com ele. Ele tá ali, gol! Sabe, natural, gol, legal, mas, pô, sabe, eu tô puto da vida mesmo. Eu achei assim, eu não vejo... O torcedor tem que entender, cara, quem jogou bola sabe. Você tá irritado ali, sai um gol, você... Pô, acho normal também ele não ter comemorado ali naquela hora, mas o fato dele ter saído daquele jeito mostra quanto ele tá comprometido com o time. Exato. Né? E tem muita questão, falando até da percepção da torcida, da questão do resultado, né? A gente não sabe como é que seria a reação da torcida se o São Paulo tivesse sido eliminado depois, por exemplo. E não só em relação ao Luciano, mas, por exemplo, uma coisa que... Aí eu acho que essa substituição ia pesar. E uma coisa que seria uma pena se o São Paulo tivesse sido eliminado pela questão do Diego Costa, que errou no primeiro gol, saiu jogando errado. E o Diego Costa é uma das melhores coisas que aconteceu com o São Paulo nos últimos tempos, eu acho. É tão bom. E eu acho ele um jogador, eu acho ele um zagueiro completíssimo. Completíssimo. Ele se impõe fisicamente muito bem. No jogo aéreo, ele tem o maior índice de bolas rebatidas pelo alto no Campeonato Brasileiro, não só do São Paulo. Ele é muito bom zagueiro mesmo, mas ontem ele quase entregou. Então, o Fortaleza só voltou pro jogo por causa do erro dele. Com todo esse peso simbólico que a gente vem discutindo sobre o São Paulo... E não é a primeira vez, ele falhou num jogo recente agora. Tá tentando lembrar, eu vi um... contra o próprio Fortaleza, no jogo de ida, ele não cortou uma bola pelo alto no terceiro gol contra o Fortaleza.
Mas eu acho ele um jogador importantíssimo, assim. É muito promissor. E com a idade que ele jovem, tem, é impressionante o que ele consegue jogar, assim. Ele é muito jovem, muito promissor. E a torcida tem essa atitude passional de poder facilmente queimar. A gente até tá falando do Ângelo, né? Mas eu acho que não aconteceria com ele. A torcida tem abraçado ele. Acho que lamentaria muito e tudo mais. Nos pênaltis ele teve uma personalidade muito grande, bateu na gaveta, fez o gol. Então assim, acho que a torcida ia falar, tá bom, é jovem, mas veio da base, tá jogando super bem, vamos dar essa moral, mas ia ficar puta, claro, mas eu acho que ia passar. O São Paulo tem o Lanús pela frente na Copa Sul-Americana, já joga nessa semana que você tá ouvindo o podcast. O São Paulo enfrenta o Lanús, abre o confronto de mata-mata contra o Lanús pela Copa Sul-Americana. Musetti, o São Paulo tem elenco para jogar Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana? Não, acho que é o mesmo caso do Santos, que o Cuca já vinha pensando em escolher. É aquilo, dá para ter times mistos e na hora de escolher, como é que vai ficar? Acredito que Copa do Brasil tem que ser a prioridade, que nem no caso do Santos. E a Sul-Americana é um caminho que, teoricamente, é tranquilo também, mais tranquilo que o Campeonato Brasileiro. Eu acho que, assim, uma coisa é fazer... Mas, o brasileiro... O São Paulo tem 3 jogos a menos. Que pode ser líder. Pode ser líder. É difícil, isso pode ser. Muito você tem que ganhar os 3 jogos. Mas você ter o São Paulo ali perto do G4, com menos 3 jogos, e até com a possibilidade de ser líder se ganhar esses 3 jogos, mas, assim, abrir mão do brasileiro é complicado. Mas eu acho que essa expectativa de ser líder vai ser muito parecida com a do Aguirre, por exemplo. O São Paulo foi líder meio que sem ninguém entender e depois cobraram um elenco que não estava pronto para ser campeão brasileiro. É que quando você vê Inter e Flamengo jogando daquele jeito, você fala, vai ser difícil. O próprio Atlético Mineiro deu uma queda, mas está à frente do São Paulo também. O Diniz, ele desde quando ele chegou ao São Paulo, ele já deixou muito claro que, até não só nos cursos, mas em termos práticos, que ele não é muito adepto da prática de poupar jogadores. Sim. Ele poupou jogadores em 2 ocasiões e meia, digamos assim. A primeira vez foi quando o São Paulo foi jogar em Juliaca contra o Binacional e ele poupou no meio da semana, porque até uma questão de desgaste natural do jogo que o jogo exigiria. Naquele último jogo do Campeonato Paulista contra o Guarani, ele poupou também, que o São Paulo já estava classificado em primeiro lugar. Na Vila, né? Exatamente. Deu uma força pro Corinthians. Exatamente, hoje acabou ajudando o Corinthians. E teve esse último jogo contra o Binacional que ele preservou pontualmente alguns jogadores. Mas eu tenho a impressão que o jeito do São Paulo jogar, o estilo Fernando Diniz, tem mais chance de se dar bem no Brasileiro do que no mata-mata. É uma defesa mais vulnerável. Ele não tem bons resultados no Campeonato Brasileiro, eu sei de tudo isso. Mas agora, o time encaixando ali, brigando pelo G4... eu não sei, eu acho que no Campeonato Brasileiro, esse ele tipo não vai de jogo, você ganha um, empata outro... Eu tenho certeza que ele não vai poupar. E você vai levando. Agora, esse tipo de jogo no mata-mata... Não sei não, haja vista o jogo contra a LDU, contra o River, contra o Fortaleza agora, esse tipo de jogo do São Paulo no mata-mata... Eu até acho que melhorou defensivamente. Melhorou. Com 2 entradas importantes, né? A do Bruno Alves na zaga, que melhorou muito a questão do jogo aéreo. E o Luan, que eu acho fundamental. Eu acho que ele foi a grande peça transformadora. O Luan é um volante que marca, que rouba a bola e que desarma. O Tietê era um volante que não desarmava. Exato. Ele tem saída de bola, ele é técnico, mas ele era um volante... São Paulo tinha um volante que não desarmava, que era o Tietê. Ele colocou o Luan, que é um volante que desarma. Não, e o Luan, ele não só desarma, como ele tem... Sabe jogar. Que ele sabe jogar. Eu comparo muito ele, inclusive, com o Xavier do Corinthians. Sim. Eu acho eles 2 jogadores muito, muito similares nessa questão, que eles têm muita capacidade física de se impor ali numa região muito importante do campo, que o São Paulo vinha sofrendo muito gol na entrada da área. Com chutes e até trocas de passes ali. E a entrada do Luan melhorou muito nesse aspecto. Eu acho que o problema do São Paulo muitas vezes é entender o jogo. Assim. Ontem o São Paulo dominou o primeiro tempo, ele teve o primeiro tempo sob controle. O Fortaleza começou com as linhas mais baixas. O São Paulo, do apito inicial até marcar o gol, uma pressão total, dominou o jogo, tinha todos os seus jogadores ocupando o campo de ataque. Faz o gol, naturalmente, o Fortaleza sobe as linhas, né? E aí o São Paulo, ele deixou de agredir o goleiro adversário, mas ele estava com o jogo controlado. O Volpi também não tinha trabalho. No segundo tempo, claramente, o time do Rogério Ceni volta com uma postura diferente e ganha o meio de campo. Para mim, esse foi o segredo. Exato. O Fortaleza ganha o meio de campo, começa a encontrar os espaços no meio de campo e sabe aproveitar os erros do São Paulo, principalmente partindo dos pés do Daniel Alves. Errou muito passe, errou muita bola no meio de campo de transição e quando contratava, o Fortaleza era muito perigoso. Até acho que o Brenner fez 2 gols. Aliás, o Brenner cheira gol, é inacreditável. Sim. Mas
o homem do jogo para mim foi o Thiago Volpi, porque o Thiago Volpi, no momento que estava 1-0 para o São Paulo, fez 3 defesas fundamentais. E ele precisava de um jogo assim. 2 cara a cara, e no final pegou o pênalti, então para mim ele foi o cara. E o Fortaleza pagou pela ineficiência. Teve as chances para empatar o jogo quando estava perdendo de 1-0, não fez, conseguiu um empate heróico, muito graças ao erro do Diego. Mas eu entendo assim, aliás, mais uma vez, a gente falou isso, teve um bloco pro Rogério Ceni aqui no último podcast. O Rogério Ceni faz um trabalho inacreditável. Sim. Ele tem um elenco, ele tem uma estrutura, tudo menor do que os outros, ele tem menos receita, ele tá fora do eixo, Rio-São Paulo, e ele consegue... É um trabalho autoral, né? É um que trabalho você vê autoral, que você tem é um trabalho do técnico ali. Canto, né? Não, e ele domina o meio de campo no segundo tempo, ele consegue dominar o meio de campo no segundo tempo. O contra-ataque do Fortaleza é um contra-ataque ensaiado, certo? Os jogadores sabem para onde correr, para onde ocupar os espaços. Então, assim, faltou essa percepção. Era o Márcio Araújo que estava no banco, porque o Diniz estava no banco. As substituições não melhoraram nesse sentido. E aí... Nesse ponto a gente entra aqui para fechar o assunto São Paulo, no assunto Daniel Alves, que para mim estava muito claro que o Daniel Alves precisava ser substituído. Ele estava mal no jogo, ele era um jogador que já não combatia, não marcava e errava muito com a bola no pé. É um jogador que tem sido para mim um jogador muito comum no meio de campo do São Paulo, ele não agrega nada, eu não vejo o Daniel Alves iniciar uma grande jogada, dar uma grande assistência, chutar de fora da área, não vejo, ele é um jogador comum. Ontem ele estava mal no jogo e por nada ele seria substituído. Então assim, São Paulo perdendo o meio de campo, Fortaleza dominando, pressionando, chegando, e o Daniel Alves em campo. Sai todo mundo, mas o Daniel Alves não sai. Existe a tese até do meu amigo Losetti falando assim, mas também você acreditar que o São Paulo vai melhorar com o Daniel Alves no banco? Quem que vai vir para fazer um trabalho melhor? Eu não sei se eu concordo com isso. Eu acho que o Daniel Alves precisa ir para o banco, mas não pela questão que a maioria das pessoas tem apontado, que é tecnicamente ele tem que ir para o banco. Eu acho que o Daniel Alves ele voltou da lesão. Mas eu acho assim, rapidinho, antes de você falar. O Daniel Alves, eu acho que também a imagem que você passa... Hoje, para mim, é inegável que o Daniel Alves joga com o nome no São Paulo. Para mim é inegável. O Daniel Alves, o futebol dele não é um futebol de titular absoluto nesse status, de nunca ser substituído. Ele foi substituído pelo Diniz por opção só uma vez em todos os jogos que o Diniz fez. E mesmo assim foi por uma questão de o jogo já estava tranquilo, agora com o Binacional. No resto, todas não foi substituído. E assim, não vejo justificativa. O futebol, você olha para o futebol do Daniel Alves em campo, não vejo justificativa para ele ser esse titular absoluto todo, como ele é. A não ser pelo nome dele, pela moral que ele tem. Eu acho que Eu particularmente acho que as pessoas pegam pesado com o Daniel Alves, porque, obviamente, a expectativa que se criou em cima dele é altíssima. E eu acho que se cobra muitas vezes exageradamente, até pela postura fora de campo que ele teve nos últimos meses, que não agradou parte da torcida, né? O meu ponto desde que o Daniel Alves voltou de lesão, uma lesão no antebraço, que inclusive requeriu cirurgia... desde que ele voltou contra o Internacional, ele não foi, como você mesmo disse, ele foi substituído em um jogo. E ele não foi poupado em nenhum. E para mim é muito evidente que essa queda técnica do Daniel Alves está muito relacionado à questão física. Eu acho que ele fisicamente está sentindo muito. Por exemplo, você vê que ele perde muito fácil a bola, que é uma coisa que não acontecia antes. É muito fácil roubar a bola do Daniel Alves agora. Mas tudo bem, vai. E eu acho que assim, o Daniel Alves precisa ir pro banco sim, por pelo menos um jogo. Para que ele consiga ter esse tempo de respirar fisicamente. E aí a gente pode avaliar melhor tecnicamente se ele... E uma coisa que me incomoda no Diniz em relação ao Daniel Alves é a falta de testes em relação a posições no meio campo. É isso que eu fui falando. Parece que o Daniel Alves manda. Eu não vou jogar na lateral. Eu quero jogar, isso. Eu quero jogar no meio. Tá bom, você vai jogar no meio. Eu sou o camisa 10. Tá bom, você vai ser o camisa 10. Eu não saio do time independente de como eu esteja jogando. Tá bom, você não vai sair do time. Então assim, o Daniel Alves hoje é um cara que escolhe onde joga. Ser lateral no São Paulo. Não, tudo bem, mas ele escolhe onde joga. Ele escolheu. Sim, isso sim. Não foi o técnico que falou, Daniel, vem cá, vou te pôr no meio. Não, ele escolheu onde ele tá jogando. Sim. E o segundo ponto ele pode estar jogando tão mal quanto for que ele não sai. Isso e eu não estou falando que o Daniel Alves tem que ser reserva. Exato. Eu estou falando que o Daniel Alves, ele sequer é substituído. Sim. E ontem, para mim, foi um caso claro. Ele
proporcionou contra-ataques, ele errou muito passe, ele não agredia na marcação, o São Paulo tomando uma pressão, perdendo o meio de campo e em nenhum momento se cogita trocar o Daniel Alves. Ele deu, dos 71 passes que ele deu, ele errou 7. Então. Que é um número muito alto. Primeiro que o Daniel Alves, ele costumava tocar mais na bola antes, então ele participava, você via ele chegar a bater 100 passes no jogo. Ele tem sido menos participativo na construção ofensiva e errado mais. Sim, a proporção dele tá cada vez pior. Errado mais. E desde que ele voltou pro time, o único jogo em que... E mesmo ele não jogou bem nesse jogo, mas o único jogo em que ele conseguiu criar uma chance e conseguiu criar uma boa jogada, iniciar uma boa jogada, foi contra o Palmeiras no lance do pênalti. E só. Também, só. Sim. O que me incomoda na questão do Diniz é que eu gostaria de ver o Daniel Alves em outras posições nessa faixa central no campo. Eu queria ver o Daniel Alves, por exemplo... aproveitando que ele construiu a carreira inteira dele como lateral, fazendo um lado direito no meio campo. Ponta direita, que eu sempre falei aqui. Joga de ponta direita, joga de meia direita. O Corinthians campeão em 2015, que pra mim só perde pro Flamengo em relação ao melhor time da década do futebol brasileiro. O Jadson era no 4-1-4-1 do Tite, o Jadson era meia-direita, mas ele tinha total liberdade para circular, para vir por dentro. Ele partia da direita, mas ele se associava com os outros jogadores ali no meio campo. Mas pra então, mim o que eu queria ver no Daniel Alves era essa possibilidade, entendeu? Vai bater na tecla de que o Jadson não jogava ali, o Tite montou o sistema e falou, Jadson, vai jogar aqui na ponta direita, preparou tudo. E o Daniel Alves, o Musetti, tá escolhendo onde joga, não sai por nada. Sim. E aí essa questão, mas tem alguém ali no São Paulo que pode fazer o que aquela função do Daniel Alves melhor do que ele tá fazendo? Cara, eu acho que sim, e a gente não consegue nem saber se tem alguém porque o Daniel Alves não sai. Eu acho que falta autocrítica pro Daniel, porque ele poderia pensar nesse momento como capitão, como líder, que o Fernando Diniz tanto exalta, que eu não tô bem, eu preciso dar espaço para alguém. Não me Vou parece sair. que ele vai ter isso. Não, e ao mesmo tempo o Diniz... Quase uma arrogância. É uma questão de orgulho / arrogância. E ao mesmo tempo falta, talvez, não sei se a palavra certa é coragem, mas falta o Diniz também perceber que esse momento fala, Daniel, você tem que sair. E o Daniel não tem jogado bem nem na lateral, como já jogou recentemente, e nem no meio de campo. E assim, às vezes a gente tá falando de lances não só... na velocidade, por exemplo. A bola parada do Daniel não tá boa, ele bateu uma falta na lua outro dia no final da partida. Sim. Então, se ele tivesse uma bola parada muito boa, se ele tivesse apoiando bem e marcando mal, ou só marcando e apoiando... Não, ele tá mal em todos os fundamentos. Exato. Então, não há sentido nenhum. E a justificativa do Diniz é meio que até ideológica, assim. Não, porque o Daniel Alves chega primeiro e sai por último no tempo. O que tem a ver? Essa declaração dele... O que tem a ver? Isso só vai enervando mais a torcida. Se a torcida já não gosta muito do trabalho do Diniz, não gosta quase nada do trabalho do Diniz. A gente tem casos assim... O Musetti acompanhou o Renatinho no Santos quando voltou. Ele era um exemplo, ele ajudava a molecada e tal, mas ele não era titular absoluto. O Elano também não. O Lugano no São Paulo não era titular absoluto, mas era o cara do exemplo, de chegar cedo para treinar, de treinar mais que os outros, de chamar a molecada. Então assim, o Daniel Alves, ele pode ter essa importância que o Diniz cita, mas aí eu concordo com o Musetti. O Diniz não pode justificar a titularidade de um jogador com esse tipo de argumento na entrevista. E isso, para mim, só prova que cada vez menos existe uma justificativa para o Daniel Alves ser titular absoluto do jeito que ele é hoje no São Paulo, que não sai de jeito nenhum. Não pode sair. O Daniel Alves fica todos os jogos até o fim. Então, assim, essa declaração do Diniz, para mim, só corroborou com esse argumento de que o Daniel Alves não está bem. É praticamente um a menos em vários momentos do jogo. Sim. E ele fala muito do Daniel potencializar os outros em volta. A gente não vê tipo, se o Daniel os jogadores vão jogar melhor. Foi isso que ele falou? Ele fala, o Diniz disse já repetidas vezes que o Daniel Alves tem essa capacidade, não só capacidade, mas que ele gosta muito de melhorar e potencializar os jogadores ao redor. Mas eu não vejo isso. Eu acho que ele fez em algum momento, acho que, por exemplo, sendo bem sincero, na primeira metade da que a gente teve pouquíssimo tempo antes da paralisação. É uma amostragem pequena de jogos, sim. É isso que eu ia falar. Mas, naquele momento, ele jogou muita bola. Muita bola. Muita bola. Pra mim jogou. Pra mim foi bem. Ele foi o melhor jogador do estadual, naquele recorte de jogos que a gente teve. Cara, mas o recorte é de 2 meses. Sim. É o que a gente tem que fazer todas as ressalvas. É todas as ressalvas. É muito pouco. Mas a questão é que, justamente, eu acho que... E será que não pesa os adversários que ele estava enfrentando? Sim, mas aí todo mundo... Daniel Alves era o melhor quando ele estava enfrentando o Linense, o 15 de Jaú, mas dando um exemplo aqui. Não, tudo bem. E aí quando ele tá enfrentando o Grêmio, o Inter, o Flamengo,
a gente não vê isso acontecer. Quando ele enfrentou o River... Ó, vou dar um exemplo aqui, bem básico para vocês. Foi difícil São Paulo e Binacional? Poderia ter sido até mais fácil. Mas foi uma... em português, claro, foi uma teta o jogo, né? Sim, é ridículo. Mas o São Paulo em algum momento tentou complicar o jogo. Tudo bem, era um time amador contra um time profissional. O Daniel Alves foi bem nesse jogo? Não. Inclusive, esse pra mim... Eu assistindo o São Paulo e Binacional, eu falei assim, se o Daniel Alves não... O Daniel Alves, né? O jogador com mais títulos, o cara que jogou com o Messi no Barcelona, capitão da seleção brasileira, camisa 10 do São Paulo, ganha uma bala por mês. Então, assim, você espera desse cara. Esse é um jogo que ele não tinha que ter jogado. Contra o Binacional, eu também acho que ele não tinha que ter jogado, mas se ele tá em campo contra o Binacional, você encontra alguns destaques, olha, o Pablo fez 2 gols, olha, não sei o quê. E você fala, e o Daniel Alves? Fala, cara, nem contra o Binacional. Foi. Nem contra o Binacional ele conseguiu ser um cara, se destacar, dar uma assistência bonita, um gol. Nada. Contra o Binacional eu não vi nada do Daniel Alves. Contra o Fortaleza ele foi disparado, para mim, o pior jogador de São Paulo em campo. E tem muito do Fortaleza ter dominado o meio de campo por causa da má atuação dele. Então, assim, com todo respeito ao Daniel Alves, não tem nada hoje pra mim que justifique a titularidade dele, a não ser o nome. E é isso, uma coisa que eu acho que... Eu sempre dizia nos primeiros meses do ano que o pessoal pegava no pé dele, que ele não fazia gols, não dava assistências. E eu acho que não é esse o papel do Daniel Alves. O Daniel Alves não é um jogador que vai pegar a bola, vai driblar 5. Ele é um jogador que tem muita capacidade de ajudar essa construção ofensiva do São Paulo. É um facilitador. Coisa que hoje ele não faz. Não faz. O Kaká fez quando voltou, por exemplo. Exato. Hoje o Daniel Alves, qual que é o peso que o Daniel Alves tem nesse jogo ofensivo do São Paulo? Nenhum. Por exemplo, nem mais na saída de bola ele tá ajudando como ele fazia antes, porque o Diniz até, acho que o acerto mudou a saída de bola, que não fazia muito sentido com ele recuado. E ele não consegue, por exemplo, ele não faz nem esse primeiro passe e nem chega ali no trecho final do campo com uma assistência ou uma finalização. Não tem mais nada. Então, realmente, os argumentos vão se esvaziando e por isso que eu queria ver o Daniel Alves sendo preservado no jogo, pra gente ter mais base pra argumentar. Porque aí, assim, se ele joga um jogo depois de ter descansado nesse nível técnico... Aí já fica mais difícil ainda de defender, entendeu? Mas então por isso que eu queria ver o Daniel Alves. A partir Alves do momento que ele não poupa o Daniel Alves nem contra o Binacional, certamente ele tem um respaldo da preparação física e fisiológica para falar, ele tá bem para jogar. Se os caras chegassem e falassem assim, o Daniel Alves precisa de um descanso, ele não colocaria contra o Binacional. E ele deu até uma entrevista falando assim, os jogadores que jogaram 45 ou 60 minutos não terão problemas porque estavam bem e terão mais 5 dias para se recuperar até o jogo com Fortaleza. Então, assim, não acredito que seja uma questão física. Ele não voltou, ele já estava curado do braço, teve até o problema do Tantan lá, porque o braço já estava bom, mas ele estava se recuperando da condição física. E nem contra o Binacional o Fernando Diniz decide poupá-lo, certamente para mim tem um respaldo da preparação de falar, o Daniel tá bem. Ou tem a questão de, esse jogo é ele fácil. Tá errando. Vamos ver se o Daniel recupera, né? E jogou só um pedaço do jogo. E outra, o cansaço ainda estivesse batendo mais pro fim. Mas ele já no primeiro tempo, errando muitos passes. Se fosse o Gabriel Sara jogando a mesma coisa, já teria saído. Já teria saído. É isso que eu tenho falado. Essa questão do nome, para mim, o perigo é esse. Você tem, por exemplo, o Luciano, que foi substituído, já xingando. E é isso que o Musetti falou agora. Você começa a ter uma impressão assim, caramba, eu tenho que mostrar sempre. O cara, tudo bem, ele é o Daniel Alves, mas nós estamos jogando aqui agora, não estamos jogando com a história. É agora o jogo. Isso aí quase custou uma eliminação para o São Paulo. Se o São Paulo fosse eliminado, para mim, muito ia para a conta do Daniel Alves, que não jogou nada, mas muito na conta de quem não tirou o Daniel Alves no momento que o Fortaleza claramente dominava o meio de campo no segundo tempo. Sim. O Juninho cruzou quantas bolas ali? Livre? Não, fácil, não existiu. Livre. Ele não consegue... Ele cruzava da intermediária. Ele não ia pra linha de incomoda. fundo cruzar, ele não incomoda. Ele não consegue incomodar o adversário com a bola. Ele não consegue pressionar, que é justamente aquilo que a gente estava elogiando da dupla de atacante, do Brenner e do Luciano. Você tá abrindo mão de um cara. Ele não faz, ele não consegue, realmente. Ele tá muito abaixo em todos os níveis. Vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras que voltou a vencer, venceu o Fortaleza por 3-0. O Atlético Goianiense, eu escrevi errado aqui na minha pauta. Venceu o Atlético Goianiense por 3-0, numa falha tremenda, numa saída de bola, mais uma no Campeonato Brasileiro, a gente também já falou aqui. Eu até tuitei assim, eu não tenho mais pena.
Eu já dou risada de quem toma gol assim, sabe? A vontade de falar, bem feito, tem que tomar. É, eu não tenho pena do Jean, no caso, né? Porque pra mim, eu fico feliz quando eu vejo... Todo castigo é pouco, falhando, né? Porque... Não, e assim, é uma questão de... Os caras querem, porque alguns times na Europa, os melhores do mundo, normalmente, com os melhores jogadores, com tempo para treinar, conseguem fazer isso. Não interessa se você tem elenco para fazer, não interessa se o jogador tem capacidade, se você tem tempo para treinar. Não, os caras querem fazer, a goela abaixo, tem que fazer isso. O Atlético Goianiense pagou, mais um que pagou por isso. O Palmeiras voltou a vencer, eram 4 derrotas, voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Mas o Andrei Lopes, que está lá só cumprindo um tempo lá, a lá Coelho, disse que viu pouca evolução no Palmeiras, né? Então eu acho isso importante. Ele é o cara que está no comando, ele está ali acompanhando, o Palmeiras ganha de 4 derrotas, venceu 3-0 fora de casa, ele vai pra entrevista e fala, mas eu... E é justamente o contrário do que o Coelho dizia nas entrevistas quando as entrevistas o com eles eram lamentáveis, um né? E aí eu até acho legal essa sinceridade, mostra que o cara tá enxergando o jogo. Quem tá de fora fala, pô, pelo menos o cara tá enxergando o jogo. E parar pra analisar friamente, os 2 dos 3 gols do Palmeiras. Eu acho que falar em acaso no futebol é sempre muito complicado, porque envolve, querendo ou não, o gol que o Wesley fez. Se ele não tivesse insistido e pressionado ali, talvez ele não ficasse com a bola. Mas ali pra mim o que bancava o Luxemburgo. É um coletivo fraquíssimo que depende 100% do individual. Sim. Você depende do cara pegar a bola e decidir fazer uma jogada daquela, porque senão não vai sair nada. Não vai, diferente do Fortaleza, por exemplo, que não tem esse cara pro individual. Coletivo. E você viu o coletivo, o contra-ataque montado, aquela coisa. E você não vê isso no Palmeiras. O Palmeiras é assim, todo mundo posicionado, toca a bola, recebe, filho, faz alguma coisa você, porque senão... E eu não tô querendo tirar a responsabilidade de jogador. Mas o técnico, ainda mais com o elenco que tem o Palmeiras, você tem que ter um padrão, pelo menos, para o cara chegar em condição de. E no Palmeiras é quase uma questão 100% individual. Mussetti, por que o Palmeiras não consegue jogar bola? Até quando ganha, não joga bem. Eu acho que você falou que não quer tirar a responsabilidade dos jogadores. Claro que quando o time está montado, os jogadores são melhores. Mas assim, o Luxemburgo tinha como ponto positivo em bom tempo do trabalho dele a defesa, por exemplo. Sim. E o Gustavo Gomes falhou individualmente várias vezes. O Felipe Melo falhou individualmente várias vezes. Então, acho que essa fase do Palmeiras, antes do Luxemburgo, claro, era também pelo trabalho ruim. Agora, com o André, daqui a pouco vem um técnico novo. A gente tá no meio da tabela, daqui a pouco vem outro. Estão levando, né? Daqui a pouco vem, depois ainda vai mais mudar esse elenco tudo. do Palmeiras. Só tem estrela, só jogador que tá ali fazendo 60%, 70%, com um salário que nunca ganhou na vida. É um negócio tipo, daqui a pouco vai vir um argentino aí, a gente começa de novo. Ontem, claro, com a facilidade do Atlético Goianiense, abriu o placar cedo, dominou o jogo, contra-ataque e já era. Começo do segundo tempo, faz outro gol, acabou. Mas ali, acho que falta pro Andrei até a benevolência ali do elenco pra tentar evoluir junto. Ele fala que falta evoluir pra isso, pra ver se dá um choque nos caras também. Falou, pô, os caras não estão jogando bem, ganhamos porque ganhamos, não foi assim. Acho que falta também... Essa questão do elenco, o Garrafa e o Mussetti o Garrafa e o Silvestre tiveram aqui no último podcast e falaram muito sobre isso, assim, de que é um elenco que claramente está largando. O Garrafa, para ele, entregaram o Luxemburgo de bandeja contra o Curitiba. O Silvestre trouxe informação de jogador chegando alcoolizado para treinar. Vocês sentem, assim, porque a gente bate muito na tecla, poxa, com esse elenco do Palmeiras, tinha que jogar mais bola. Esse elenco do Palmeiras é tão bom quanto a gente pensa que é? Eu acho muito bom. Eu acho que... Então a gente chega à conclusão de que os caras estão largando mesmo. É que eu acho que assim, se você for olhar para todos os elencos do Brasil, com exceção do Flamengo, todos os elencos do Brasil vão ter suas fragilidades. O Palmeiras tem também, óbvio. Só que dentro do contexto brasileiro e dentro das peças que os times têm para as posições, o elenco do Palmeiras é muito bom. Eu acho que foi criada uma narrativa, inclusive pelo Vanderlei Luxemburgo, que ele estava falando essa questão de como mesmo o Andrei não consegue, talvez, suscitar o ânimo dos jogadores, ele herdou um trabalho sem ideias. É porque a verdade é assim, no futebol você não tem problema, você pode ter um time propositivo que gosta de ter a bola e você pode ter um time reativo que se defende e sai em contra-ataque, não tem problema nenhum, desde que você execute bem essas ideias dentro de campo. Exatamente. O Palmeiras não executava nada, era um deserto de ideias. Eu cansei de falar aqui, minha cobrança em cima do trabalho do Luxemburgo nunca foi para ele dar show, espetáculo. Era só o time jogar bem. E jogar bem não é jogar igual o Flamengo tá jogando. Não. O Corinthians de 2017, sempre dou esse exemplo,
porque era um time que se fechava muito bem, o foco era numa defesa sólida, mas era um time que jogava bem. Era um time que, quando tinha bola, ele sabia o que fazer. Ele era vertical, ele contra-atacava, mas você via aquela jogada automática, já que a gente fala, os jogadores já jogavam no automático, sabiam para onde correr. Não era assim, sai pro contra-ataque, sai todo mundo correndo. Não, o time sabia o que fazer e era letal. Não, e a gente tem essa tendência de diminuir o time que joga em contra-ataque. Exatamente. E muitas vezes o time joga bem. Muito grande. O Simeone montou o Atlético. Exato. O Atlético. O próprio Santos de 2015. Desse modelo. Exato. O Santos do Olivão em 2015 era espetacular no contra-ataque. Eliminou o Corinthians em 2 contra-ataques na arena. Exatamente. Então, assim, não é jogar bem, não é querer ser o dono da bola, dar 40 chutes, isso também é jogar bem. Aí você tem outras formas, e o Palmeiras a impressão que tem que não tem nada. Agora, eu digo assim sobre o elenco, porque a gente tá vendo, por exemplo, Wesley, o outro menino do ataque que me fugiu o nome, que é muito bom. Veron, muito bom. Você tem o Wesley, tem o Veron, novo, Patrick de Paula, Luiz Gabriel Adriano, Menino. Você tem William. Eu digo assim, esses garotos vieram da base e estão dominando o espaço. Sim. Ou seja... Talvez o elenco é tão bom assim, porque se tem tanto garoto que veio da base, claro que os meninos são muito bons, mas o Palmeiras investiu grana no elenco e não investiu grana nesses meninos. Mas eu acho que tem que considerar os meninos como elenco, entendeu? Esse não, tem que considerar, mas eu digo assim, se o elenco fosse tão bom, esses meninos iam tá com esse espaço. Não, os meninos no Flamengo não entram, né? Exato. Não, sim. Entendeu o que eu quero dizer? Não, o Flamengo tem bons meninos. Mostrou isso contra o Palmeiras aqui naquele jogo da Covid lá. Sim. Agora, esses meninos mal jogam. Porque não dá espaço, porque o elenco se prova bom. O único elenco do Brasil que consegue que faz frente ao Palmeiras na segunda prateleira é o Atlético Mineiro. Não, eu acho que é um time que tem muitas opções. Por que esse elenco não se prova bom? Os caras, muitos jogadores que a gente... medalhões, então, o Palmeiras sequer são titulares. Será que não tem a questão técnica? Técnica, eu digo, do comando técnico. Porque mas, assim... Eu até acho, mas quantos técnicos esses caras já tiveram? Então, mas assim... Não jogam com ninguém? Então, mas mesmo os técnicos que o Palmeiras teve... Recentemente teve trabalhos ruins, né? Por exemplo, o Filipão, eu não vou discutir porque um técnico que ganhou o Campeonato Brasileiro, pra mim, ele não pode ter feito um trabalho ruim, tá? Mas assim, em termos de elaboração de jogo... não tinha tanto. Era um time muito sistemático. Então, mas se pegar a melhor fase de cada jogador, é um timaço. Eu também acho. Se pegar a melhor fase de cada jogador... O Rony da Atlético Paranaense, o William do Palmeiras, o Luiz Adriano. Eu queria ver um treinador que conseguisse extrair o potencial desses jogadores. Vamos entrar nesse tema agora. O Palmeiras, que é um gringo, né? Assim, impressionante. E dessa vez que é mesmo, porque da outra vez... o Palmeiras tentou São Paulo. Foi pro Luxemburgo. Fechou com o Luxemburgo. Igualzinho. Agora parece que pelo menos eles estão decididos a contratar um técnico gringo. Teve a história do Ramírez, que preferiu não. Ariel Orlan, que agora o Católica falou que não vai liberar. O BKSS também, pelo jeito, não vem. Ou se foi o Clarim que soltou, né? Que o Palmeiras foi atrás. E parece que o nome da vez é o Gabriel Heinz, que com todo respeito, se não vejo também é um fenômeno de rede social. É um fenômeno de redes sociais. Cresceu essa hashtag e assim, o Heinz, ele fez um trabalho, a gente tem que ser justo, ele fez um trabalho muito competente no Vélez, que estava em uma crise financeira muito grande, e ele utilizou muito desses jogadores de categoria de base que o Vélez tinha renovado. Isso, ganhou a Série B lá, tudo lá. Foi um trabalho de reconstrução. E é isso. Sim. Ou seja, não é uma certeza nenhuma, é uma aposta. Você contratar um cara desse... O meu ponto é, por exemplo, o Thiago Nunes, tá? Que realmente fez um trabalho que a gente pode apontar vários pontos negativos do Corinthians, embora eu tenha algumas ressalvas em relação ao contexto em que ele estava inserido. O trabalho que o Thiago Nunes fez no Atlético Paranaense, muito bom. Ele bate qualquer um desses candidatos que o Palmeiras tem considerado. Então, me incomoda um pouco essa questão da categoria. Porque não é a categoria gringo é uma coisa tão genérica, porque você não busca um modelo de jogo, você não busca uma ideia para o seu time. Gringo. Você busca uma grife. Os três mesmo, aí os quatro que a gente citou são diferentes, são todos. de estilos diferentes, né, Mussetti? Todos. O próprio Santos fez isso, né? O Santos, por exemplo, a torcida pediu o Heinz antes do Gesualdo e voltou a pedir antes do Cuca, por exemplo, porque é um fenômeno de rede social, porque o Heinz, porque o Bielsa, porque é ofensivo. Resume assim. Mas foi um nome considerado internamente? O Santos vetou logo de cara, porque não fez um trabalho suficiente pra gente analisar. Tudo bem, foram atrás do Gesualdo só porque o Jorge Jesus deu certo no Flamengo e deu no que deu. Exatamente. Mas o Roland, por exemplo, é totalmente diferente do Heinz, que é mais parecido com o BKSS, que é totalmente diferente do Ramírez. E o próprio Ramírez, que faz um grande trabalho no Independente Del
Vale faz dentro de um contexto muito específico. Exato. Muito Você específico. não tem nenhuma certeza se isso vai dar certo. É muito aqui. aposta. Assim como o Domenech era uma aposta no Flamengo, que depois de uma turbulência inicial, parece que as coisas se arrumaram, até porque o elenco é muito bom, é difícil estragar ali. Mas assim... A impressão que eu tenho é que eles preferem apostar num cara desses do que apostar num Thiago Nunes da vida. Acho que a torcida ia ficar menos Mais brava paciente. se desse Eu problema. acho até uma Mais forma paciência. de, uma forma de transferir responsabilidade. Também acho. A torcida Porque, assim, fica mais paciente. porque você pelo menos vai estar atendendo o pedido da torcida, e se eventualmente der errado, você já tem esse A desculpa tá de falar, pronta. ó, você vocês que ganha quiseram, um vocês que período de pediram. tolerância maior Sim. do que se você contratasse um Abel Braga, um Thiago Nunes ou qualquer outro. Você ganha esse período, opa, vou ter mais paciência aqui. E se alguém reclamar depois, falar, Vocês velho, quiseram? todo mundo tava Sim. pedindo, pô, né? Não me parece uma convicção. A diretoria do Palmeiras me parece assim, estamos metralhando pra todo lado. A gente fez essa ressalva, mas eu queria também apontar, fazendo até uma espécie de advogado de diabo aqui da diretoria do Palmeiras, que eu tenho visto muitas pessoas adotando uma postura que eu acho, assim, muito errada. Eu acho até uma postura bastante arrogante em relação ao futebol brasileiro. Essa coisa de falar que o Miguel Ramírez pipocou, amarelou, que os outros... As pessoas acham que tem essa questão do futebol brasileiro ser o soberano, de ser o absoluto. Porque quais argumentos um cara que tem, como o Sete disse, um trabalho num contexto muito específico, super bem estruturado, já autoral, com as ideias dele, sair um time que tem, por exemplo, que tá nas oitavas de final agora na Libertadores, com capacidade de ir longe, de deixar esse conforto para ir treinar um time que, se ele fizer minimamente a pesquisa, ele vai ver o quanto de técnicos caiu recentemente. Ele sabia para onde ele estava indo, por isso que ele recusou. Eu acho que ele recusou mais por causa do destino do que por causa da origem. E assim, a gente vê nos técnicos brasileiros que quando um cai, se o técnico brasileiro for chamado, ele assume no dia seguinte, ele pega o voo correndo, ele pega o carro dele e vem. Wagner Mancini veio de carro. Pois é, o Cuca veio de carro também. Eu acho que esses técnicos estrangeiros valorizarem o próprio trabalho é muito bom. É uma coisa que não rola aqui, que o Rogério Ceni faz agora. Eu acho que isso aí foi... O Rogério Ceni, pra mim, depois errou. do erro do Cruzeiro, né? Aquela questão do Cruzeiro, pra mim, ele errou. Mas eu também entendo que isso daí deixou até os dirigentes do Palmeiras desconfortáveis. Ninguém esperava. Os caras foram até lá pra fechar e tirar foto. É muita grana, ele vai aceitar e pronto, o Palmeiras é maior, o futebol brasileiro é maior. Ninguém esperava. E aí você ouve isso de um, de outro. E eu acho também que talvez, eu duvido, deveria causar uma reflexão até nos técnicos brasileiros, de falar, tá vendo? É isso aí, ó. Eu não tenho que sair a qualquer custo. Valorizar. Eu não tenho que abrir mão a qualquer custo. O Palmeiras recebeu 3 não, né? Teoricamente. Isso. O Heinz pode ser o 4º, porque pelo que publicam... E o Heinz tá sem clube, hein? Então, isso que eu tô falando. Se não conseguiu o Heinz. Então, não, mas é que o Heinz a gente tem que fazer um porém também, que ele tá numa circunstância muito específica, que ele é um jogador, ele é um ex-jogador. O Palmeiras tá com azar, ele tem 4 caras numa situação específica. Não, por alguns dos grandes times do mundo. E ganhou muita grana durante a carreira dele. Então ele é um cara que tá numa posição super confortável. Então pra ele adotar um projeto... melhor ainda pra ele. Adotar um projeto, muito mais arriscado pro Ramírez. Pro Heinz, o que ele tem? Sofre de risco. Mas tá por que você sairia de uma situação super confortável pra ir nesse inferno que é o Palmeiras? Mas qual a situação confortável dele hoje é sem clube. Ele não tem clube. Mas por que ele é técnico, ele quer continuar trabalhando. Tá sem clube, tô com a minha vida ganha. Me vem uma proposta do Palmeiras. Ele quer manter a boa imagem do Vélez, estruturado, no máximo, com bons jogadores, que tá disputando os principais campeonatos do país e do continente. Por que recusar? Eu acho que o Ramírez sim tem a perder. O Ramírez, eu acho que ele pode pensar... O Roland também. Eu vou terminar minha temporada, aí vai pegar o início de temporada, pré-temporada, conhecer o elenco. Eu acho que é esse tipo de trabalho que eu quero. O Ramírez tem 35 anos, se eu não me engano. É início de carreira... 45, não lembro. É início de carreira. Ele falou, eu tenho que tomar cuidado com os passos que eu dou, porque ele pode se queimar de um passo errado. Eu acho que o Ramírez calculou o risco. Agora o Heinz, que risco que ele tem? Mas eu acho que os outros não fazem diferença também. Eu também acho que aí pesa. Você acha que o técnico tem 3 caras dando não? Por que eu vou ir? Por que o Ramírez não quis? Deixa eu me informar isso aqui. Porque estranho, o cara não aceitou, porque se os caras ofereceram essa grana toda... Luxemburgo foi campeão e saiu, deixa eu entender isso aqui. Então, assim, acho que o Palmeiras tá pagando pela fama. Claro. O Palmeiras tá pagando pela fama. Eu queria saber a sua opinião em relação ao Thiago Nunes. Você acha que o fato dele ter treinado o Corinthians recentemente, essa passagem pode pesar contra? Eu tenho convicção de que o Thiago Nunes, o próximo trabalho dele, vai ser muito melhor do que ele foi no Corinthians. Eu tenho convicção. O Thiago Nunes, para mim, defendia a contratação dele. Não é que defendia, eu achei uma boa contratação na época,
Porque eu comentava que eu falava assim, é uma aposta, a gente tem que esperar, o Thiago Nunes não é a realidade. Sim. Realidade é você contratar o Renato Gaúcho. Aí você contrata o cara para vir resolver o problema. O Thiago Nunes, para mim, sempre foi uma aposta do Corinthians. Uma aposta que não deu certo, mas ele era uma aposta. Para mim, não deu certo por N motivos. Alguns que não são culpa dele, não são de responsabilidade dele. Outros sim. Mas eu entendo que o Thiago Nunes amadureceu. Eu entendo que o Thiago Nunes percebeu alguma coisa. Durante a estadia dele pelo Corinthians, eu ouvi isso até das pessoas que trabalham com ele, de que ele criou uma casca, de que ele realmente não estava acostumado, de que ele sentiu a pressão, de que ele passou a entender o que é trabalhar num clube grande, de fato, um dos maiores do país, onde a repercussão é muito grande, onde as notícias vazam. Vamos lembrar que ele vinha de um clube que ele mal dava entrevista coletiva. Não, o Petralha ali era um clube que não tem nem imprensa cobrindo o clube praticamente. Então, assim, ele tinha uma situação muito confortável no Atlético. Ele veio para um clube de massa, as informações vazam, tudo repercute muito, tudo vira debate, o resultado pesa demais. E eu acho que ele amadureceu esse lado. Ele nunca mais vai dizer que precisa de 1000 jogos, Ele né? nunca mais vai dizer que precisa de 40 jogos. Ele nunca mais vai olhar primeiro para a questão estrutural e depois para o campo. Isso ele admitiu. Tem que ser o contrário. Né? Que é o contrário. Ele até lamenta, mas ele admitiu que vai ter que ser assim, porque senão ele não vai sobreviver. A questão das convicções. O Corinthians começou tendo maus resultados, mas era um time que dava uma boa perspectiva, jogava bem, você via, olha, o time tá aparecendo. E de repente ele abre essas convicções só para ter o resultado, o time passa a jogar mal e depois passa a jogar mal e também a não ter os resultados. Então, assim, eu entendo que foi de fato uma lição muito grande. Mas eu digo, só que ele é um bom técnico, ele tem boas ideias, ele é um cara capacitado, eu não tenho dúvida. Você acha que para a diretoria do Palmeiras pesaria contra esse trabalho? Eu acho que agora é muito ruim. Eu acho que para a diretoria do Palmeiras hoje, contratar o Thiago Nunes, que vem do Corinthians, de um trabalho que não deu certo, aquela questão da tolerância da torcida, o Palmeiras não quer pagar esse preço. Eu pergunto porque para mim é um caminho muito natural, o Thiago Nunes. Em 2 jogos a torcida pedir a cabeça do técnico. Para mim é um caminho muito natural, o Thiago Nunes, tendo um trabalho muito recente de altíssimo nível. E ele não ter sido nem considerado pela diretoria. O técnico do Flamengo chegou, não começou bem. O Domé não começou bem. Não. Só que existia tolerância. É um cara que tá vindo de fora, vamos aguardar, ele tá conhecendo o elenco. Vem um técnico gringo aí da vida, qualquer um desses que a gente citou, vai ter essa tolerância maior. Se chegar o Thiago Nunes, não vai ter. Não vai ter essa tolerância. O próprio Guto não vai ter. Não vai ter. Então eu sinto que essa é a decisão do Palmeiras. Eu preciso vou ganhar tempo. Eu vou trazer um cara que todo mundo quer, é a modinha, ninguém vai poder reclamar depois, e eu vou ganhar mais paciência, vou ter mais tolerância da torcida por um período maior. O Thiago Nunes, para mim, só por causa disso, foi excluído desse contexto. E eu tenho certeza de que o Thiago Nunes vai fazer um bom trabalho, o próximo clube que ele pegar, por causa de tudo isso. Porque ele tem capacidade, mas ele não tinha, faltou experiência, que agora ele tem, aprendeu com os erros, imagino eu. É um bom técnico, eu acho que ele vai vingar. E vamos aproveitar e falar de Thiago Nunes, vamos emendar o assunto do Corinthians para fechar o Bola na Fogueira de hoje. O Corinthians, que fora de casa, venceu o Vasco 2-1. Everaldo merece ir para a Copa do Mundo, na opinião de vocês, ou não? Não sei, eu vi essa discussão na internet aí outro dia. Eu vim de Santos para isso. As coisas se metem, né? O Corinthians, que agora tem o América pela frente pela Copa do Brasil, tá naquele contexto do Santos, o Corinthians tem 2 meses de salários atrasados. Passar de fase significa quase 6 milhões na conta. Então, assim, vamos falar do trabalho do Wagner Mancini. Eu até subi falando isso pro Mussetti. Ele fez um treino com o time titular antes da estreia dele. Claramente um time mais organizado em campo. Pecando em outros pontos, mas um time mais organizado em campo. Toma aquela surra do Flamengo, aquela humilhação do Flamengo num jogo que perdeu muitos gols. Um jogo que você consegue extrair coisas positivas. Consegue extrair coisas positivas daquele jogo e volta a vencer fora de casa, vence o Vasco, larga, vai para o meio da tabela, sai da zona de perigo. É um time mostrando mais organização, está se mostrando mais organizado. O Wagner Mancini está surpreendendo vocês? Não. Eu acho que ele era um técnico para esse contexto muito capaz de tirar o time da posição que estava. Porque eu imaginava que fosse um técnico com menos ideias, não que isso seja ruim, mas que resolvesse o problema a curto prazo para depois encaixar uma coisinha ou outra que ele vê como de futebol. Ele organizou o time em um treino porque ele não veio com ideias mirabolantes para um treino.
Então é possível, por isso que ele deixou o Corinthians mais organizado. Acabou com a saída de bola. O maior mérito do Mancini até agora. Você pegou pra Cristo essa questão. O maior mérito do Mancini até agora. Ele chegou nos caras e é o seguinte, dá pra sair jogando? Vamos sair jogando. Não dá, não é pra arriscar, busca o lançamento pro pivô, não é o bicão pra qualquer lugar. Busca o lançamento pro pivô, não corre o risco. Se tem uma coisa que o corintiano pode ficar aliviado, o time não corre o risco mais atrás. E corria. Corria. Não, o Coelho tentava de todos os jeitos sair daquele jeito, ficava naqueles 40 passes dentro dos zagueiros. O que vale o destaque, eu acho, é, por exemplo, ele buscou alternativas em relação até o sistema de jogo do Corinthians. Tudo bem que o Coelho chegou a jogar uma vez com falso... sem centroavante. O Coelho jogou de todos os jeitos. O Coelho tem 7 jogos, 7 escalações e formações diferentes. E é muito curioso, algumas ele mudava durante o jogo, inclusive contra o Santos, em 15 minutos ele mudou a formação. No jogo em que ele jogou sem o centroavante, talvez tenha sido o melhor desempenho do Corinthians sob o comando do Coelho. Não sei. Não vi nenhum bom desempenho do Corinthians sob o comando do Coelho. Talvez menos pior. com mais pontos positivos a serem observados. E ele não repetiu isso depois. E eu acho que, ainda mais considerando que o jogo tá indisponível, até mesmo em relação ao contexto do Corinthians, que talvez peça esse jogo mais reativo e apostando na velocidade no contra-ataque, faz sentido testar esse modelo. E eu acho que, de uma certa forma, se você observar, por exemplo, o primeiro gol do Corinthians no jogo, é isso. Qual jogo? Do último jogo contra o Vasco, ele sai justamente uma transição rápida, muito bem organizada. Era escanteio pro Vasco. Muito bem organizada. Tudo bem que o jogador Caio Tenório falhou feio, mas assim, o mérito da ideia do time de apostar nessas jogadas de velocidade e a execução também. O Casares, belíssimo passe. Aliás, o Casares, acho que a gente até pode falar mais. Crack. Ele é um jogador assim... Aquele domínio lá. Muito bom. Ele tem assim, tecnicamente ele é impecável. Se ele se comportar fora de casa... Fora de campo. Se ele se comportar fora de campo e colocar o físico em dia, que hoje o problema é esse, né? O físico que não aguenta os 90 minutos. Tecnicamente, ele é inacreditável. Não, e pro Santos seria também... O Santos faltou um meia, que foi o que o Cuca pediu, né? Não podia contratar naquele momento. Inacreditável. Ele enxerga, ele dá assistência, ele lança... Ele chuta bem. Porque muitas vezes você tem esses meias que têm essa capacidade de articular jogadas, mas não sabem chutar. O Casares faz tudo bem. Mas eu perguntei pra vocês do Wagner Mancini, porque muita gente, eu sou um deles, nunca imaginei o Wagner Mancini como técnico do Corinthians. Sempre achei ele um técnico abaixo. Eu imaginei depois da notícia, é verdade. Mas aí na época eu até falei... Saiu a notícia, eu falei, é verdade. Podia ser o Mancini, é verdade. E aí na época que eu até falei, olha, eu nunca o vi como técnico do Corinthians, mas acho que ele é um técnico para esse momento, para esse time, para organizar o time, tirar o time da lama. O Atlético Goianiense era muito organizado. Exato, ele é um bom técnico para isso. Só que agora ele tá... Eu acho que ele tá criando até nas redes sociais o mancinismo. Não, mas colocar ismo no final já se mostrou um dos maiores problemas do futebol brasileiro. Você lembra do dinizismo no primeiro semestre? Sim, existe hoje o mancinismo. Mas eu acho que ele se justifica porque ele teve muito pouco tempo de trabalho. Muito pouco tempo de trabalho. E o que ele fez foi dar organização. Ele conseguiu 2 vitórias importantes, deu organização. O time do Corinthians hoje é um time muito mais organizado em campo. Você vê as linhas mais compactas, bem definidas. O time ainda peca muito por causa da questão física, porque aí começa a cansar e começa a não conseguir executar o que gostaria, mas ainda assim conseguiu 2 vitórias nos acréscimos. Então acho que ele vejo uma evolução, aquela evolução que o Coelho disse que via e ninguém enxergava. Eu vejo uma evolução de fato. Time mais organizado, linhas definidas, propostas definidas. A hora que eu me defendo, a hora que eu contra-ataco, a hora que eu subo as linhas, o time sobe elas e faz uma marcação conjunto, alta, né? Eficaz. Não é um time espaçado que só não é mais um time espaçado. Né? É claro que ainda tem muita questão individual. O Fagner parou já contra o Vasco, passou a encurtar e evitar tantos cruzamentos, melhorou ainda muito mal tecnicamente, mas é uma questão individual com a bola no pé. Mas na marcação ele já encurtou claramente ali uma coisa do Diniz, que pediu para ele encurtar. Ele apostou no Marlon na zaga, uma surpresa para muita gente, mas o Marlon de fato está jogando bem. Voltou com o Xavier. Para mim esse é um ponto Voltou essencial. com o Xavier, que ninguém vai sair. Não fazia o menor sentido tirar o Xavier, tanto não fazia que o Coelho não conseguiu explicar e preferiu não responder a pergunta do Capelanes no dia. Apostou no Mantuan, que foi muito bem ali de falso 9, colocou o Casares agora melhor fisicamente, apostou no Fábio Santos na esquerda, que chegou já jogando, chegou bem também. Enfim, você vê ele ainda, eu acho que ele ainda está tentando achar o meio campo ali do lado do Xavier. O Ederson foi mal mais uma vez, você tem o Cantilho no banco, acho que ele ainda está
buscando esse melhor. Claramente tem muitos ajustes a se fazer. O Jô deve voltar a ser titular, até porque o Mantua está fora do próximo jogo, mas o Jô e o Bocelli, os últimos 4 jogos do Corinthians, antes do jogo com o Vasco, eles não tinham feito nenhum gol, eles não tinham chutado nenhuma bola no gol, nenhuma finalização. 4 jogos que os centroavantes passaram sem nenhuma finalização. Então, claramente tinha um problema de criação. Sistêmico, né? Não é individual. Tanto sim. que muita gente criticava o Jô e eu falava assim, ele é centroavante. Fala qual o gol que ele perdeu. Não lembro também. Não perdeu nenhum gol. E ele é centroavante. Sim. Então, assim, fica difícil julgar o cara. A bola não tá chegando. Talvez passe a chegar mais. Tem o mérito do Mantuan. Fez gol, teve outras jogadas, se movimentou mais. Mas também teve bola. Aquele gol que ele fez, sim. O Jô e o Bocelli não tiveram nenhuma oportunidade de chegar cara a cara com o goleiro para fazer um gol daquele. Então, assim, acho que tem muito ajuste para se fazer, mas o Wagner Mancini, de fato, tá dando uma cara para esse time. E agora, o que ele precisa é a questão física, né? O Corinthians cai muito no segundo tempo, todo mundo admite, é perceptível. Não à toa o preparador físico o Wagner, novo, né? tem o preparador físico novo. E essa é a primeira semana livre de jogos, né? O Corinthians vai pegar o América depois de uma semana livre pela primeira vez. Ele colocou os caras para treinar em 2 períodos. Coisa que não se fazia há muito tempo. Colocou os caras em 2 períodos. Tentar melhorar essa questão física, porque de fato o Corinthians passa a tomar pressão, errar muito individualmente, porque cansa no segundo tempo. Vamos ver se isso vai melhorar. Mas eu digo aos senhores que estou surpreso e gostando do trabalho do Wagner Mancini. Eu acho que esse jogo contra o América vai ser muito importante para o Mancini, né? Porque acho que talvez seja o primeiro grande desafio em termos de peso de resultado para a temporada, né? O América Mineiro não é um time bobo. Não, tem muita gente G4 da Série B, falando que é time de Série B. É bom time. O América Mineiro tem um time organizado. Vive melhor fase que o Corinthians, apesar de estar na Série B. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado. Não consigo... A responsabilidade é muito menor também. Muito menor. Os caras vão joga jogar sem leve. responsabilidade em boa fase, contra um time pressionado, tentando se achar. É o jogo da vida do Lisca e de um monte de jogador. Exatamente. O Lisca faz um trabalho já há maior tempo, então ele já conhece Recusou muito o Cruzeiro, mais os jogadores dele. Então... O Lisca paga muito pelo esse lado folclórico. Mas ele é um bom técnico. Ele é bom técnico. Ele é bom técnico. Eu acho que vai ser um jogo difícil pro Corinthians. Tem a questão na lateral esquerda, né, que a gente não sabe... Deve jogar o Sid Clay, Fábio que Santos. eu considero um problema considerável pro Corinthians. Eu acho... É um problema. Assim, defensivamente é uma nulidade e não consegue acrescentar ofensivamente também. Ele não tem mais que a gente via em 2017, essa chegada dele era muito forte, não consegue mais imprimir esse ritmo. Na Copa do Brasil, o Corinthians também não pode contar com o Otero, não pode contar com o Fábio Santos. O Otero em si eu nem acho que considera uma perda, assim. O Otero, mas foi titular com o Mancini já. Voltou sendo titular, agora tá fora de novo. Assim, é um time com problemas, mas também dá para classificar, né? Dá. Daí eu acho que tese deve, até favorito, assim, na teoria, né? Sim. O problema é que seria uma desclassificação com um peso enorme pro restante da temporada, né? Seria um peso enorme. Não só financeiramente, muito bem lembrado, e já tendo caído na Libertadores, e não tendo a possibilidade de disputar a Sul-Americana, você fica eu acho que pro caráter técnico, né, pro seria restante da péssimo, temporada. óbvio. A Copa do Brasil pode trazer um dinheiro fundamental pro Corinthians. Se o Corinthians for campeão, são 66 milhões de reais. O Corinthians arrecadaria. Isso porque não temos presença do público, né? Só de prêmio. Só de passar de fase, quase 6 milhões. Um time que está devendo 2 meses de salário, então é fundamental, além da busca pelo título, óbvio. Agora, se você pensar por um time que luta para não cair, e de fato hoje a briga do Corinthians é essa, você teria mais semanas livres para acertar esse time e terminar bem o Campeonato Brasileiro. Mas ninguém quer ser eliminado. Dá pra lembrar o Corinthians. Claro que se for eliminado, vão falar isso, né? Vamos o Corinthians de 2018 chegou à final. Chegou à final. Com um time mata-mata. Consideravelmente, na minha opinião, pelo menos pior do que esse time de 2020. E não tendo gol fora, então né? Dá pra chegar. Dá pra chegar. É uma questão, e eu acho que estão acertando. Acho que o Corinthians está se acertando. Não sei. Esses jogos me passaram uma boa perspectiva. O Wagner Mancini fazendo um bom trabalho. Ele vai sofrer um pouco com desfalques, vai ter que mexer no time. Agora o Mantua foi para a seleção sub-20. O Corinthians vai pegar o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Jogo duríssimo. Não vai ter o Mantuan, que, assim, na minha é incabível. Liberar para a seleção. Você perder um jogador importante, no caso hoje titular, para o cara ir treinar com a seleção sub-20, também, né? Fazer 2 amistosos contra times paulistas, um deles é contra o sub-23 do Corinthians. Você já pensou se o Corinthians perde um jogador por lesão,
porque ele foi fazer um amistoso com a seleção sub-20, amistoso, contra o Corinthians Sub-23. É insano. Então, assim, é insano o que a CBF faz com o próprio campeonato dela. O Corinthians não valoriza o produto no final das contas. Valoriza o produto, né? assim. É um tiro então, no próprio pé. É um problema que o Mancini vai ter que resolver, mas vai ser uma pedreira. O Corinthians pega decisão na Copa do Brasil, pega o Inter, precisando sair da zona de rebaixamento. Essa semana livre é fundamental para ganhar uma gordura, né? Fisicamente, porque senão... Fisicamente, porque depois é uma sequência difícil que o Corinthians depois pega o Atlético Mineiro. Então, assim, a sequência do Corinthians é uma sequência difícil, de decisões, de adversários difíceis, de muitos desfalques contra o Atlético Mineiro. O Casares não pode jogar, o Otero não pode jogar. O Fábio Santos eu não sei. Paga o preço de não ter tido uma boa sequência contra times fracos que teve recentemente. Exatamente. Né? Então, assim... Então é um peso que se carrega pelo histórico recente que pode ser complicado. A notícia boa é que muito provavelmente nessa semana ou na semana que vem, enfim, deve cair o dinheiro do Pedrinho. A informação é essa, deve cair o dinheiro do Pedrinho. O Corinthians, a informação que até trouxe para o site Gazeta Esportiva, deve pagar em torno de 10 milhões de reais, convertendo, não 1,5 milhão de euros, mas deve dar uns 9 milhões e pouco de reais para pagar aquela taxa para o banco que vai fazer a operação de transferir o dinheiro para o Corinthians. E aí o Corinthians cairia aí uns 109 milhões de reais para o Corinthians, que precisa dessa grana para acertar, pagar o que precisa pagar e equilibrar as contas para terminar bem a temporada. Falamos, hein? Opa! Você falou, você dominou, né? Eu você falou uns 80%. Só falei agora, meu. Eu falei 2% do podcast. Nossa senhora, o único lugar da mídia nacional que o Santos talvez tenha tido o maior espaço. Realmente. Foi aqui no Bola na Fogueira. Você tem razão, aproveitem e coloquem no repeat aí. Não por acaso trouxe, porque ele veio comigo de carona. Assim, poderiam ser notícias mais agradáveis pro Santos, né? Mas... Até que a do solteiro eu não achei tão ruim, mas... tá ok. E assim a gente encerra o Bola na Fogueira, seu podcast semanal aqui da Gazeta Esportiva. Lembrando, você vê e ouve o Bola na Fogueira nas plataformas que você quiser, SoundCloud, Spotify, no YouTube, tá tudo lá, só clicar e ouvir. No YouTube também tem os recortes de algumas partes mais importantes, claro que são as partes que eu falo e não que eles falam. Mas é isso, segunda-feira que vem a gente grava mais um Bola na Fogueira. Obrigado a todo mundo aqui, o pessoal aqui tá aqui na retaguarda da gente, Cinegras, auxiliares, na mesa de som a Natane, eu esqueci o nome. Ficou feio agora. Natane, acertei não, lembrei, tá vendo? A Natane. Obrigado a todo mundo, valeu, um abraço.